Vá bem no Enem. Oferecimento Seve Colégio, feito por mãos, corações e inteligências. Bom dia, galera! Mais um domingo de Vá Bem no Enem. Uma parceria da TV Cidade Verde, do Seve Colégio e do Seve CPC Vestibulares. E neste domingo agora, nós vamos focar em humanas. E para tal, eu trouxe um trio fantástico. O professor Marcos Vilhena, o professor Marcelo Lima e ela, Loisiana. Galera, a ideia é a gente pegar humanas de uma maneira mais leve, mais descontraída, focado em conhecimento, mas também focado em diversão. Vocês vão se divertir muito aqui hoje, como já é normal, rotineiro, nas nossas revisões Enem on Fire. Por falar nisso, turma, já é amanhã. Onde? Em Parnaíba. E mais, é de graça. Galera, é um presente do Seve Colégio para a cidade de Parnaíba. Como participar? Vá no site gruposeve.com e faça a sua inscrição. Para participar, basta levar 1 quilo de alimento não perecível. Beleza? E quarta-feira agora, dia 30, e no dia 6 de novembro, é Enem on Fire Teresina. Beleza? Como fazer a inscrição? sevecpc.com.br. Galera, para começar o programa, eu queria chamar ele, o chefe, o master da história, meu amigo, professor Marcos Vilhena. Quem está em casa pode aplaudir, viu? Quem está em casa pode aplaudir. Seja bem-vindo, Vilhena. Beleza? Também queria chamar ele, o cara, o diretor da unidade Frei Serafim, do Seve Colégio, meu amigo Marcelo Lima, flamenguista. Tá feliz? Beleza demais. Beleza. E ela, fantástica, maravilhosa, inteligentíssima, simpatiquérrima, minha amiga Loisiana. Palmas, galera. Palmas pra Loisiana aí. Bata palma, rapaz. Tá com o microfone na mão, né? Beleza? Galera, prazer enorme tê-los aqui. Marcos Vilhena. Vou te chamar só de Vilhena, como é o costumeiro. Melhor, vai lá. Vilhena, o que é que a galera de casa pode esperar desse nosso domingo aqui? Cara, nós vamos fazer um raio-x aqui das provas anteriores do Enem, discutir umas temáticas mais trabalhadas, né? Tanto história geral do Brasil, geografia aqui com Fera, nossa amiga Loisiane. 2 disciplinas, né? Então, nós temos 4 professores aqui, né? 2 em 1. E os temas que nós vamos discutir, é bom sempre lembrar, já começar com uma dica aqui, né? Ah, mas aquilo que você falou não caiu no Enem e tal. Muita coisa que a gente vai falar aqui também é temática que você pode usar como discussão numa prova de redação, né? Ou no diálogo com outras disciplinas, né? E você, Marcelo, o que é que você pode falar para a galera de casa aí hoje? Com certeza, Clebilson. Um momento muito feliz, onde a gente vai trabalhar os aspectos mais interessantes da prova de ciências humanas, e isso materializado nas competências e habilidades. Lógico, estamos em 2024, uma prova que está em bancos de dados já há certos anos, o que foi de mais interessante nos anos anteriores, que provavelmente vão vir como tema de questões nos seus gêneros e tipos textuais. Beleza, Marcelo. E Lois, qual é o recadinho aí inicial para a galera de casa? O recadinho primeiro é ficar atento às dicas do Colégio Seve CPC e dizer o seguinte, que em filosofia e sociologia nós temos que estudar bastante conceitos, especialmente em filosofia, tá? E em sociologia nós vamos estudar as questões voltadas para o mundo do trabalho, para a diversidade, para as relações sociais, enfim, vem muita coisa boa por aí. Eu já estou ansioso, viu? Eu estou ansioso, mas não fiquem ansiosos aí não, pelo amor de Deus, tá bom? Galera, eu queria aproveitá-los. Posso aproveitá-los? Sim. Bora fazer um raio-x da prova do Enem? Nós preparamos um material ali na televisão. Vocês podem me seguir? Sim. Bora aqui. Bora aqui, vou até pegando aqui o passador, certo? Então nós vamos fazer, tô quase caindo, viu, galera de casa? Faça aquele... Então, Vilhena, eu trouxe aqui... Destruir no estúdio. Eu trouxe aqui para vocês, e aí para vocês destrincharem, para vocês falarem, um raio-x das questões mais cobradas, etc e tal. Beleza? Quero que você comece, tá aqui, tá contigo, e eu vou ficar ali fora, porque eles que são esferas. Valeu! Bom, nós temos aqui inicialmente, né, especificamente no conteúdo de história, dividido, mas de uma maneira bem genérica, né, o assunto mais trabalhado no Enem, idade contemporânea. Só que a gente também tem que concentrar um pouco aqui nesse quadro e lembrar que a idade contemporânea é um tema extremamente abrangente, né, porque vai ali da era napoleônica, né, da fase do governo do Napoleão até Guerra Fria, né, assuntos de geografia e tal. Então,
a gente pega aí, junta todas essas questões, né, da 15,5%, quase isso. Brasil colonial, a mesma coisa, né? Então, quando você pega Brasil colônia, vai de 1531, né, quando a gente tem o início ali da montagem dos engenhos, até a independência do Brasil. Então, é um conteúdo muito extenso também, englobaram tudo aí em 12,8%. Brasil Império, agora é bom lembrar, 11,5%. Quando a gente fala Brasil Império, a gente tem que levar em consideração, fazendo aquela divisão, primeiro reinado, regência, segundo reinado, que o tema mais trabalhado dos três até hoje foi segundo reinado. É óbvio, eu não posso entender o segundo reinado a partir dele mesmo, eu tenho que entender o império como um todo, né? O governo de Dom Pedro I, o período regencial e a fase do segundo reinado. Especificamente no segundo reinado, eu tenho que concentrar em Guerra do Paraguai, nas questões políticas, por exemplo, a história política aqui, 10,6%, né? É óbvio que isso engloba a história do Brasil também, então tenho que concentrar na Constituição brasileira. Se eu vou estudar a primeira Constituição do Brasil, qual seria o ideal? Eu fazer um quadrinho com todas as constituições do Brasil, pegar aquilo que tem de mais específico em cada um. Frequentemente essas questões aparecem nas provas de história também, né? Primeira República, 6,2%. Mas aqui eu queria lembrar que talvez o tópico isolado que mais caiu no Enem até hoje foi revolta da vacina. Nós tivemos 3 edições do Enem seguidas com revolta da vacina, né? Então, e é um tema, inclusive, muito pertinente. Nós tivemos, né, a pandemia há pouco tempo, então, atualíssimo esse tema da revolta da vacina. E quando a gente segue aqui no Brasil republicano, a Primeira República, e depois separaram ali o Brasil República. Aí eu chego nessa divisão do Brasil republicano, que é a República da Espada, República Oligárquica, Era Vargas, República Populista, Regime Militar e Nova República. Eu tenho nessa divisão o campeoníssimo de provas do Enem, que é o senhor Getúlio Vargas, né? Principalmente na chamada Era Vargas, aqueles 15 anos que vão de 1930 a 34, nessa fase em que ele governa, num primeiro momento como um ditador, né? Depois, de 34 até 37, ele é eleito indiretamente, e depois a fase do Estado Novo. Esse período de governo do Vargas, esses 15 anos seguidos, foi o que mais caiu no Enem, eu acho que todo ano. Já está até ficando sem graça. A gente abre, está lá, Vargas, Vargas, Vargas e tal, né? Idade média cai pouco, né? Antropologia, direitos humanos, questão indígena. Mas aí eu olho e digo, isso cai pouco, não vou estudar, né? Vamos lembrar que a prova do Enem tem uma certeza nela, a surpresa. Todo ano a gente se surpreende com essa prova. Então não caiu esse assunto, e aí de repente vai e aparece, né? Então é bom a gente concentrar em tudo, mas claro, aquilo que mais cai. Se eu pudesse recomendar, né, da idade contemporânea aí, as 2 guerras mundiais, o período entre guerras e a Guerra Fria, e no caso do Brasil, concentrar principalmente na Era Vargas, que não falha, frequentemente está aí, e junto com isso, que também não está especificado no nosso quadro, né, ele está bem genérico, as revoltas do Brasil, o que seria o ideal para você que está fazendo uma revisão agora de história do Brasil. Faz um quadrinho, e aí coloca Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República e situa essas revoltas nos seus devidos momentos históricos. O brasileiro, o brasileiro é um povo pacífico, ordeiro. Quando você olha para esse quadro, você diz, não pode, que ou povo revoltado e ou povo para brigar. Então você situa ali os movimentos sociais, essas revoltas todas. No mais, a gente vai, no decorrer aqui do nosso comentário, da nossa aula, a gente vai discutindo cada um desses pontos e principalmente respondendo aqui algumas questões em cima daquilo que mais caiu no Enem até hoje, né? Vamos lá, Marcelão, tá aqui o passador para você. Excelente, cara. Observando aqui, agora, turma, vamos para os pontos mais abordados na prova de geografia. Para analisá-los, eu queria que vocês lembrassem dos 3 fundamentos da prova de geografia dentro de ciências humanas: a transformação do espaço geográfico, o uso das tecnologias e a relação do homem com a natureza. Essa transformação do espaço geográfico ocorre pelas relações de poder, isso envolve geopolítica, a questão sociocultural, a questão tecnológica envolve principalmente a questão da relação do trabalho e das atividades econômicas. A relação do homem com a natureza, aí eu vou para a questão ambiental.
como também os aspectos físicos da geografia, os elementos físicos, geologia, hidrografia, clima e vegetação. Partindo desses 3 pontos, a gente observa que a geografia agrária, que é a parte econômica da geografia, que envolve o uso das tecnologias no campo. Olha só como ela é disparada junto com a questão ambiental. A questão ambiental aí já é a relação do homem com a natureza. A relação nem sempre é uma relação harmônica, na sua maioria, envolvendo as atividades econômicas. Aí eu também tenho a própria questão dos fluxos. Fluxo e circulação de riqueza, que a gente vai trabalhar também hoje nas nossas questões, envolvendo a internacionalização e a homogeneização da economia, que vocês estudam o ano todo aqui nas nossas salas, a questão da globalização. Aí eu vou lá para a competência de área 6, a relação do homem com a natureza envolve a geofísica, a questão da geomorfologia, da geologia, movimento de placas, muito cobrado. Aí você também tem, aí eu volto para a competência 4, a questão da transformação, aí você tem a geografia urbana. Dentro da geografia urbana, aí envolve a questão cultural. Mais uma vez aí, a questão geopolítica, relações de poder, uso das tecnologias e a questão da comunicação. Dentre essas, aí vem a cartografia, sempre aquela questãozinha básica de cartografia atrelada à tecnologia. Vocês sabem, tudo no Enem termina com tecnologia, ciências humanas e suas tecnologias. Esse viés da tecnologia, a praticidade das ferramentas como a cartografia, o uso das energias renováveis, envolvendo também as tecnologias. Mas o que a gente tem aqui como missão é apresentar aquilo que sempre cai na prova. Atirar pelos 10 últimos anos, sempre nós temos a geografia agrária, a questão ambiental, uma questão de urbana, o trabalho, a questão das relações trabalhistas, certo? No contexto histórico também social. A prova de ciências humanas, ela tem assim uma interação dessas ciências, sociologia, filosofia, história e a geografia. E coincidentemente, a cada ano, ou boa parte deles, como é trabalhada a estética, a estrutura da prova de humanas, a gente vai ver também na redação. Aqueles temas que foram, de certa forma, discutidos, às vezes são cobrados na redação. Geografia agrária, meio ambiente, questões econômicas e globalização. Lembrar dos viés, transformação do espaço geográfico, relação do homem com a natureza e o uso das tecnologias. Luiz, agora é contigo. Opa, obrigada. Vamos lá. Pois bem, gente, quando nós falamos sobre filosofia, o tema de filosofia mais cobrado no Enem até então foi ética. E é um tema de extrema importância. Por quê? Porque a ética, ela começa lá na filosofia grega clássica e ela perpassa todos os períodos da história da filosofia. Então, ela começa ali no período socrático, com Sócrates, Platão, Aristóteles. Ela chega na filosofia helenística, vai para a filosofia medieval, chega no Renascimento, especialmente no conceito de política para Maquiavel, no debate sobre política para Maquiavel. E ela entra na modernidade e será discutida amplamente por Descartes, Kant, John Locke e tantos outros. Na contemporaneidade, nós temos, por exemplo, vou pegar aqui o que o Vilhena falou, a bioética, né? A questão da revolta da vacina a gente trabalha muito, especialmente quando na contemporaneidade a gente vai trabalhar o conceito de ética em Michel Foucault, né? Quando ele vai falar das estruturas de poderes, e ele diz que o biopoder é uma forma de, por exemplo, é o estado do bem-estar social, mas que ele só acontece verdadeiramente se os indivíduos tiverem sido disciplinados. Por isso que aconteceu a revolta da vacina, porque os indivíduos não estavam disciplinados ainda. Segundo ponto, nós temos aqui a filosofia antiga. Pronto, filosofia antiga está aqui, ó, 31 questões, do Enem de 2009 até 2023. Quando eu falo de filosofia antiga, a gente está lá, ó, naquele período pré-socrático, socrático, até ali o helenismo. Filosofia contemporânea, nós temos aqui os existencialistas, né? Nós temos aqui a fenomenologia, nós temos questões voltadas, como eu já disse, para a bioética, nós temos questões voltadas para o comportamento humano, para as tecnologias, para o novo formato no mundo do trabalho, enfim. Natureza do conhecimento. Natureza do conhecimento é aqui onde mora a teoria do conhecimento. E o que é essa teoria do conhecimento? É quando a filosofia vai discutir sobre o que é a verdade. Existe um método para se alcançar essa verdade?
Que método é esse? Para alguns, o racionalismo. Para outros, o empirismo. Para Kant, o criticismo, que é o que a gente costuma dizer, né, vulgarmente, eu vou colocar aqui entre aspas, que Kant conseguiu superar a dicotomia racionalismo-empirismo. Outro ponto, filosofia moderna. Aqui na filosofia moderna nós temos, por exemplo, os contratualistas, nós temos Descartes, nós temos Kant, nós temos Spinoza, nós temos Leibniz, enfim, vários. Democracia e cidadania. Interessante que esse tema, democracia e cidadania, ele se alia à história, ele se alia à geografia, à sociologia, tá? E nós vamos já ver questões voltadas para esse tema. O que é a democracia e o que é ser verdadeiramente um cidadão, né? Relações de poder, filosofia medieval. A filosofia medieval é um dos temas que menos tem caído no Enem. Mas, como disse o professor Marcos Vilhena, o Enem é sempre uma caixinha de surpresas. A gente aposta numa infinidade de coisas, mas vai que, de repente, seremos surpreendidos. Surgimento da filosofia, aqui é aquela passagem da cosmogonia para a cosmologia, ou seja, a passagem do mito para a filosofia. E quando eu digo passagem, eu peço até a atenção de vocês. Não foi algo que aconteceu imediatamente, mas foi um processo. E como todo processo, isso levou um bom tempo. E, por fim, a questão da intolerância. Em sociologia, nós temos aqui, mundo do trabalho. E esse mundo do trabalho, nós discutimos desde o modo de produção primitivo até hoje. Como foi que aconteceram ao longo da história essas transições entre os modos de produção. A questão da cultura e a indústria cultural, aqui vai entrar o ponto da tecnologia, que o professor Marcelo falou, que se confunde também com a ideia de cultura de massa. A indústria cultural ela vai discutir essa temática da cultura de massa. Meios de comunicação, tecnologia, cidadania, que também está lá na filosofia, na história, na geografia. Movimentos sociais é um tema de extrema importância. Identidade de gênero, desigualdade, organização científica e por aí vai. Olha, eu vou dizer uma coisa, Luiz. A gente pensa que humanas, como dizem por aí, essa televisão ela tá querendo me derrubar, viu, Vilhena? É a tecnologia. Tecnologia. Galera, humanas é muito massa. Eu fico espantado assim, com o conhecimento que você tem, com o conhecimento do Marcelo Lima, com o conhecimento da Luiziana. Galera de casa, vocês são privilegiados de ter 3 feras aqui falando para vocês. Só que eu queria deixar esse momento de bate-papo lá para o 4º bloco. Pode ser? Pode ser, Vilhena? Vamos lá. Então nós vamos agora para a parte mais pragmática, que é a parte das questões, onde os alunos estão em casa esperando esse momento. Os alunos podem baixar o material, tá bom? E aí, Vilhena, eu quero que você faça uma questão antes de eu chamar os comerciais. Pode ser? Vamos lá. Pode ser? Rapidinho. Então me acompanha, bora tomar um cafezinho ali. Bora tomar um cafezinho. Vamos lá, galera. Pegar aqui uma primeira questãozinha em cima daquele quadrinho que a gente viu. Tema mais trabalhado em todas as provas do Enem. História contemporânea. Como eu falei, tema muito abrangente, né? Mas aqui, por coincidência, peguei final da Primeira Guerra Mundial, né? Então, nossa competência 2, compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Após a Primeira Guerra Mundial, né, a Europa não seria mais a mesma, na sua geopolítica, em toda a sua estrutura. E habilidade 7, identificar os significados históricos e geográficos das relações de poder entre as nações. Então, encerrada a Primeira Guerra Mundial, nós temos aqui, em 1918, Primeira Guerra 1914-18, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, realizou uma proposta que pretendia resolver a questão de forma definitiva, como ficaria a Europa no pós-guerra, né? Para ele, era mais importante selar a paz e evitar outra guerra do que apontar as punições destinadas aos perdedores e as compensações dos vencedores. Em outros termos, o presidente norte-americano abraçava uma espécie de paz sem vencedores. Vamos recordar que antes da Primeira Guerra Mundial, né, nós tínhamos um período que era chamado de paz armada, né,
mas nós temos também um período de uma prosperidade econômica muito grande, né? E um período de um otimismo muito grande. O século XIX é marcado por esse otimismo e essa crença no progresso, essa ideologia do progresso. Apesar da Primeira Guerra Mundial, esse clima ainda existe. Existia a ideia de que essa seria uma guerra para encerrar com todas as outras guerras. Era essa a pretensão do presidente dos Estados Unidos, né? Com essa proposta de uma paz sem vencedores, né? Então, a gente tem aqui a questão em si, né? Mas eu vou recordar com vocês quais eram essas propostas do presidente Woodrow Wilson, né? Reunidas em 14 pontos. Aqui não estão os 14 pontos, porque estão resumidos, né? Vários deles. Mas, olha, encerrar todos os acordos secretos entre as nações. A gente sabe que vários acordos foram feitos no período anterior à guerra, e são esses acordos aí que desencadearam, depois um país entra e era aliado de outro e vai entrando quando vê o mundo está todo em guerra, né? Livre navegação, livre comércio, redução dos armamentos, né? Direito dos povos colonizados à autodeterminação, a gerirem os seus próprios interesses, né? Evacuação das tropas alemãs da Rússia, da Bélgica, da Península Balcânica, da França, que eram pontos ali extremamente críticos, né? A questão balcânica, a questão italiana, antes da guerra, reajuste das fronteiras da Itália, reconhecimento da autonomia e da independência da Áustria-Hungria, questão eslava, que envolve também todas aquelas tensões anteriores à guerra, da Turquia e da Polônia, e a proposta de criação da Liga das Nações. Não é a ONU, é a Liga das Nações, né? A ONU surge, após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, 24 de outubro de 45, na cidade de São Francisco, como resultado de 3 grandes conferências. A Conferência de Teherã, onde é esboçada, né, a ONU, em dezembro de 43, a Conferência de Alta, onde é fundada a ONU, e onde ela é oficializada com a Carta das Nações Unidas, né, onde 50 países aí assinam, excluindo, claro, os países que fizeram parte do eixo Alemanha, Japão e Itália, né? Então, a gente tem essa proposta do presidente Wilson de não deixar rancor, né? De não deixar nenhuma fissura dessa Primeira Guerra. Depois disso, o que é que a gente vai ter aqui no comando? Em linhas gerais, infere-se que a proposta dos Estados Unidos, do presidente Wilson, naquele momento histórico, qual é o momento que eu estou me referindo? Final da Primeira Guerra Mundial. E eu vou recordar que os Estados Unidos entram no final da guerra. Em 1917 tem a Revolução Russa, os Estados Unidos entram, e quando a gente imagina ali esse papel dos Estados Unidos, vamos voltar um pouquinho no tempo e já relembrar de outras coisas aqui. Desde muito tempo que os Estados Unidos tinham uma política, né, de uma América para os americanos, uma política idealizada pelo presidente James Monroe, mas era um outro momento, um momento de crise do sistema colonial, em que eles defendiam que a América se libertasse do domínio europeu e passassem para a zona de influência, a área de influência dos Estados Unidos, né? Aqui o momento é outro. Chegou o momento dos Estados Unidos estenderem também o seu poder e os seus tentáculos para fora da América. Agora eles estão numa posição de liderança dentro do continente europeu, inclusive ajudando a Europa a se reconstruir. Como os Estados Unidos entram no final da guerra, eles não foram atacados, né? Perderam pouquíssimos soldados e perderam pouco dinheiro. Então, enquanto a Europa estava arrasada, os Estados Unidos apareciam ali como uma grande potência. Então, vamos lá. O que é que queria o presidente Wilson naquele momento, com essa ideia de paz sem vencedores? Suprimir o militarismo europeu. Não, existia uma ideia de desarmamentismo, mas não para acabar com o militarismo na Europa, né? Impor a liderança mundial estadunidense. Não, naquele momento ele estava exercendo um papel de líder, né, de um país que sai pouco afetado da guerra, mas ainda não tem essa ideia imperialista norte-americana, né? C, fundar a ONU. O que foi que eu lembrei? A ONU nasce ao final da Segunda Guerra e não da Primeira. D, dirimir ressentimentos e evitar revanchismos. Era essa a ideia. Não ficar vencedores. Lembrando que essa proposta é rejeitada, né? E deixa uma ferida aberta que todo mundo sabe o que vai acontecer mais tarde, né? Na Alemanha. E consolidar a emancipação das colônias americanas, elas já estavam emancipadas, portanto, a alternativa D, a nossa alternativa correta. Beleza?
Que beleza. Aí é uma aula de história. Vilena, não sei se você está sabendo que amanhã, em Parnaíba, segunda-feira, amanhã, certo? Lá em Parnaíba vai ter o Eninho Fire SEV Colégio Parnaíba. Sabe quanto é o ingresso, Vilena? Nada, 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento. Então, galera, você não pode perder, não deve. Vai ser uma revisão fantástica. Nós vamos sair daqui de Teresina daqui a pouco. Eu, o professor Chicão, o professor Neto Ceará também vai, o professor David Anderson, Leonardo Reis, o professor Júlio César. Então vai uma galera bem boa que vai somar com os professores do SEV Colégio Parnaíba numa revisão fantástica a partir das 18 horas. Beleza? Então não perca. Se não fez a inscrição ainda, faça no site gruposev.com. Então agora vamos tomar uma água, vá tomar uma água e daqui a pouco o professor Vilena volta com mais questões e logo depois de você, o professor Marcelo Lima. Vamos lá, galera. Até daqui a pouco. Fala, galera. Estamos de volta com o programa Vá Bem Neném, parceria da TV Cidade Verde com o SEV Colégio e o SEV CPC Vestibulares. Quero chamar agora novamente aqui o professor Marcos Vilena, vai fazer mais 2 questõezinhas aqui com vocês e logo depois você chama o professor Marcelo Lima. Beleza? Fica aí que eu vou ali tomar uma água. Valeu, Vilena. Vai lá, meu filho. Olha, isso aqui agora a gente vai complicar aqui as coisas, né? Nós temos a proclamação da República, né? Dia 15 de novembro de 1889. E aí, quando a gente tem essa proclamação da República, vamos recordar que um jornalista da época teria feito um artigo no jornal em que ele comentava o seguinte: olha, o povo assistiu a tudo bestializado. E aqui eu estou fazendo um resumo para vocês, né, de 2 obras do professor José Murilo de Carvalho, um dos queridinhos do Enem. Zé Murilo de Carvalho, Boris Fausto, toda a prova do Enem, eles estão lá. E aí a gente olha aqui, ó, e segue essa sequência rapidinho, já que tudo aqui é bem resumido. Ó, proclamada a República, o povo assiste a tudo bestializado. O que é que significa essa frase? A República nasceu sem povo. Segundo o próprio jornalista, a República foi uma quartelada, um movimento dos quartéis com um monte de soldado que sai de manhã, bota o Dom Pedro II para fora, volta para o quartel, de madrugada o Dom Pedro II vai embora, e um regime que nasce sem povo, ó a setinha aqui, ó, regime sem povo, regime sem legitimidade. A população não sabia o que era república, não sabia que essa república estava sendo proclamada, né? Então, o regime nasceu sem legitimidade. Se nasceu sem legitimidade, está fadado, né, ao fracasso. A república que acabou de nascer está prestes a morrer, mas não morreu. O regime está aí até hoje, né? Então vamos olhar para cá, ó. Proclamada essa república, todo mundo estava de mão dada, ou de mãos dadas, né, defendendo a república. Quem era republicano, claro. Na hora que proclama-se a república, essas mãozinhas vão soltando. E nós temos 3 projetos de república, porque uma coisa é eu proclamar a república. Depois de proclamada, eu tenho a questão: que república é essa? Né? Lembrando aqui do Renato Russo, né? Que país é esse? Que república é essa? E nós temos 3 projetos muito bem definidos. Um projeto liberal, copiando os Estados Unidos, né? E em torno desse projeto a gente tem um poderosíssimo grupo dos cafeicultores paulistas, eram os caras donos do dinheiro do Brasil. Nós temos um outro grupo poderoso, mas a natureza do poder é diferente, que é o grupo militar, com um projeto positivista. E qual é a diferença de um para o outro? O projeto liberal de descentralização do poder. São Paulo queria se libertar do Brasil, porque São Paulo praticamente sustentava o Brasil inteiro, né? O federalismo libera os estados aí, libera o poder central da responsabilidade por esses estados. O projeto positivista é o oposto. Ele centraliza o poder nas mãos de intelectuais que se acreditavam as últimas Coca-Colas do deserto, os donos do conhecimento, que eram militares e os acadêmicos de direito, né? Os bacharéis de direito das faculdades de direito de Recife, de São Paulo, que espalharam esse pensamento positivista pelo Brasil inteiro. E nós temos um grupo de uma base mais popular, que pretendia ampliar a participação popular, né? Que é o grupo jacobino. Então, proclamada a república, essa república tem que ser uma das 3 coisas, ou liberal, ou positivista, ou jacobina. Só que quando eu olho para essa república, ela é tudo, que é a nossa questão aqui, que eu vou agora colocar os textos para vocês. Olha, questão 2. Competência 2, compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder.
E 9, comparar o significado histórico e geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional e mundial. Implantado o regime republicano, 3 projetos políticos disputavam a hegemonia da organização do novo país: o liberal, o positivista e o jacobino. Enquanto isso, segundo um jornalista contemporâneo dos fatos, o povo assistia a tudo bestializado. As imagens e textos apresentados a seguir apontam uma dificuldade em se identificar qual de fato for o projeto hegemônico na organização política do novo regime, né? E aí nós teremos agora 2 textos, né? Texto 1, um dos elementos marcantes do imaginário republicano francês foi o uso da alegoria feminina para representar a república. A liberdade, a igualdade, a fraternidade. Que alegoria vai ser essa? A Marianne. A Marianne, então, aparece como essa grande representação, e quando a gente olha para a República Brasileira, a Marianne sai lá da Revolução Francesa. Onde é que você vê? Aqueles quadros da Revolução Francesa, Revolução Liberal de 1848, ela correndo com a bandeira tricolor, né? Então, a monarquia representava-se naturalmente pela figura do rei, que eventualmente simbolizava a própria nação. Derrubada a monarquia, decapitado o rei, novos símbolos faziam necessários para preencher o vazio, para representar as novas ideias e ideais como a revolução, a liberdade, a república, a própria pátria. Entre os muitos símbolos e alegorias utilizados em geral, inspirados na tradição clássica, salienta-se da figura feminina, né? Olha o Zé Murilo de Carvalho aí no Formação das Almas. Texto 2. Preâmbulo da Constituição do Brasil. A nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa. Então eu olho o símbolo da Marianne, que aparece aqui nessa imagem. A Marianne é francesa, né? É jacobina. Ela está aqui na imagem, segurando a Constituição do Brasil. Olha a bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Esse dístico é o quê? Positivista. O amor por princípio, né? A ordem por base e o progresso por fim. Eu olho para a República, então ela é positivista na bandeira. A Marianne está para cima e para baixo, mostrando essa Constituição. Tem o Deodoro com a Marianne no colo. E a Constituição me diz que é liberal. E eu olho e digo, essa República, então, é tudo ao mesmo tempo. Qual é a explicação que o professor José Murilo de Carvalho nos dá para isso? Olha, o regime, vamos voltar para o nosso quadrinho, o regime nasceu sem povo. A República precisa conquistar os corações, as almas, os espíritos desse povo. Agora a República tem um problemão. Qual é o problemão dela? Não tem rádio, não tem televisão, não tem internet. O que é que tem como veículo de comunicação, minha gente? Jornal. Sabe qual era o índice de analfabetismo do Brasil da época? 86%. Como é que eu vou explicar para uma população que não sabe ler nem escrever o que é esta República, né? Quais são os benefícios dessa República? A não ser que eu use uma outra forma de linguagem, uma linguagem informal, baseada justamente nesses símbolos, nessas alegorias. Então, o que é que acontece aqui? A República Brasileira, apesar de uma aparente confusão de ser liberal, positivista e jacobina ao mesmo tempo, ela é, liberal no seu aparato político e jurídico. Olha a nossa Constituição, né? A primeira Constituição republicana, porém, né, ela é jacobina e positivista em todo o seu arsenal ideológico, os mitos, as imagens, as alegorias, como é o caso da Marianne e como é o caso clássico, que é o que mais cai em provas de vestibulares, do nosso herói Tiradentes. Olha o quadrinho dele ali, esquartejado, né? O Tiradentes foi criado a partir da República como um personagem que existiu no Tiradentes, mas o que nós conhecemos não é o que existiu de fato. Tiradentes não era pobre. Por que ele é transformado em pobre? Para ser identificado com uma parcela da população e dizer que a monarquia maltratava os pobres e a República está resgatando esse cara, né? Olha o rosto de Tiradentes semelhante ao rosto de Jesus, com um crucifixo do lado, para lembrar o martírio de Tiradentes associando ao de Jesus. Tanto é que o Zé Murilo de Carvalho chama o Tiradentes de Cristo cívico, que ele ensina a odiar a monarquia e, ao mesmo tempo, a se identificar com a República. Então, todo o arsenal ideológico, né, com os quais a República pretendia atingir as mentes e os corações do povo, né, trazendo esse povo para o lado dela. Então, a gente tem essa confusão aí, né, resolvida pelo professor José Murilo de Carvalho,
E agora a gente pega aqui o nosso comando, né, da questão. Olha, a aparente contradição, e é só aparente, porque a gente sabe que ela é liberal no aparato jurídico, mas foi necessário esse arsenal positivista e jacobino para transmitir uma ideia e uma mensagem para a população, né? A aparente contradição presente nas imagens e textos se explica, dentre outros fatores, pela necessidade do recém-implantado regime republicano em a. reestruturar e profissionalizar a burocracia estatal. Não tem nada relativo à burocracia, à mudança do funcionamento do Estado, né, nesses temas que a gente discutiu. B. Perseguir e punir os defensores do regime monárquico. Não, essa simbologia tem um sentido político mais profundo do que essa perseguição que é feita. Claro, houve perseguição aos monarquistas e tal, depois de implantada a República, mas não é disso que trata a questão. C. Olha aí, obter apoio popular como instrumento de legitimação política. Essa é que é a nossa resposta correta. Toda vez que você se deparar com a questão de vestibular, aparecer esse Tiradentes, esse quadro do Tiradentes, que é o que mais aparece, né? Lembre disso. É um mecanismo, né, ideológico aí de busca de legitimação política. Então, a correta alternativa C. D. Garantir a transição negociada e pacífica para o governo republicano. Essa transição, apesar de ter sido um golpe militar e tal, foi um pouco tensa, tem revolta da Armada, né? Tem uma série de conflitos iniciais. E é criar lugares de memória e de identidade coletiva associados ao positivismo. Não, tem símbolo de tudo, liberal, positivista e jacobino na implantação da nossa república. Tudo bem? Então, a alternativa correta C. E, por fim, uma questão mais simplesinha, né? Até para a gente relaxar, ó, rapidinho. Competência 3, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Habilidade 9, avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. E aqui dialoga com aquele quadrinho que a gente viu, né, de filosofia, de sociologia, de geografia. Vamos lá. As expressões questão agrária e reforma agrária são irmãs univitelinas no tempo histórico, porque ambas se geram das estruturas agrárias historicamente configuradas, né? Essa questão agrária, né, predominou no Enem passado, né, na última edição do Enem. Historicamente, a questão agrária esteve intimamente associada a movimentos sociais populares de luta e resistência em todos os períodos da história brasileira. No caso específico do período, olha lá, período republicano brasileiro, tem que ler com atenção, porque às vezes a gente deixa passar isso, encontramos como exemplo de manifestações dessa natureza os seguintes movimentos populares. Vou começar de baixo para cima. Revolta da Chibata, revolta praieira, né? Revolta da Chibata é, de fato, no período republicano, mas a praieira é no Império, no segundo reinado. Então, eu já tenho que eliminar essa aí, porque está falando do período republicano. Palmares e Guerra dos Bárbaros, alternativa D, período colonial, né? Então, tira, está se referindo ao período republicano. Sabinada e Farroupilha, quando é que a gente tem isso? Brasil e Império, né? Principalmente no período das regências. B, cabanagem e balaiada, mesma coisa, período regencial. Alternativa A, Canudos e Contestado. Questão agrária, concentração fundiária, né? Religiosidade popular, tudo isso aí concentrado nesses dois movimentos aí como fatores geradores dessas duas revoltas, né? No caso de Canudos, né, um movimento de revolta ocorrido na Bahia, e o Contestado, movimento ocorrido entre o Paraná e Santa Catarina, numa área que é contestada ali por esses dois estados e por onde passa uma estrada de ferro, né? Tudo bem, gente? Então, feitas essas três questões, daqui a pouco a gente volta com outra discussãozinha, um bate-papo, e agora passa aqui a bola para o professor Marcelo Lima. Grande Marcos Você Guilherme. tem microfone, sou eu que sou menosprezado. Rapaz, para mim é uma honra. Muito obrigado. Até daqui a pouco, gente. Muito obrigado, gente. Boa sorte. Para mim é uma honra dividir as salas de aulas e esse momento com meu amigo grande Marcos. Bom, turma, vamos dar continuidade à nossa agora questão de geografia, depois dessas brilhantes explicações, onde vocês observam a preocupação em desenvolver as competências e habilidades
Vilhena que fez uma questão maravilhosa de geopolítica, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, na Carta de São Francisco, a criação das Nações Unidas, que quebra aquela hegemonia europeia. Excelente, gente. E agora vamos para a nossa questão de geografia. Eu trago aqui um gênero textual onde eu tenho informações a partir de números, né? E você sabe bem, vocês que são alunos do meu amigo professor Clemilson Martins, que tem aí um brilhante trabalho desenvolvido sobre a questão da interpretação dos gêneros textuais, dos tipos textuais, a questão dos textos, imagens, figuras. Muito importante. A nossa prova de ciências humanas não foge à regra. Além dos textos, né, nós também temos muitos gráficos. Até porque é uma das habilidades do Enem, né? Entender gráficos e representações cartográficas. Isso você vai encontrar na competência de área 2. Ali na habilidade 6, interpretar gráficos e representações cartográficas. É interessante. E para a prova, com os mapas do Brasil e os seus elementos físicos, clima, vegetação, relevo e hidrografia. E sempre está observando os gráficos de colunas, enfim, os gráficos e as interpretações cartográficas. Aqui eu trago sobre a crise aguda e o uso dos agrotóxicos. Observe que ele vai te passar dados sobre registros de intoxicações agudas causadas por eles, pelos agrotóxicos. Aí eu tenho os acidentes ambientais, acidentes ocupacionais, olha só a quantidade aí. Também eu tenho a questão de suicídio, né? Pessoas que infelizmente acabam atentando contra a vida utilizando esses agrotóxicos. Aí vem mais intoxicação, o suicídio, a questão da exposição de crianças e idosos aos agrotóxicos. Observa que aqui ele trata sobre acidentes, atenção turma, como também a exposição de crianças e idosos na alimentação, mas não somente na alimentação. É importante isso para quando formos responder a questão. Essa questão ela vai tratar aqui da habilidade 19. Lembra que eu falei daqueles 3 eixos de ciências humanas? Porque a prova de ciências humanas, nós temos as 6 competências, cada uma dividida nas suas 5 habilidades. A competência 1, 3 e a 5, ela é mais, não somente, mas mais pertinente à história, sociologia e filosofia. A 2, 4 e 6, ela é mais pertinente à geografia, filosofia e sociologia. Então, essas 2 ciências maravilhosas, filosofia e sociologia, elas engrandecem as nossas ciências humanas em todas as competências e habilidades. Então, a missão da luz é muito importante. Mas a 2, a 4 e a 6, elas são mais pertinentes, no caso, também a geografia. E aqui eu trago a competência de área 4, habilidade 19, onde ela vai tratar sobre a questão da tecnologia no espaço rural e urbano. Então, são 2 assuntos muito cobrados na nossa prova. É a tecnologia no campo e a tecnologia na cidade. Como vocês viram, agrotóxicos, então aí trata-se da tecnologia no campo, a tecnologia no meio rural. Antes de responder essa questão, inicialmente eu queria bater um papo sobre a modernização do campo. Lembrem que lá, nos percentuais de questões que mais caíram, modernização do campo está a campeã. Professor, quer dizer que todo ano, normalmente, cai uma questão de modernização do campo, de geografia agrária, envolvendo uma questão agrícola ou fundiária? Exatamente. E a gente vai aproveitar para ver esses conceitos aqui. Mas antes, um pequeno esquemazinho interessante. A modernização do campo ela vai ocorrer principalmente, não somente, com a Revolução Verde. Nós tivemos as nossas revoluções do Neolítico, com o uso do plantio, do cultivo, né, onde deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários. Tivemos a Revolução da Escrita, as revoluções industriais e a Revolução Verde, que é uma modernização especificamente para o campo. Revolução Verde, turma, foi uma onda de modernização que ocorrera no campo. Essa modernização vai ocorrer, primeiro, com os investimentos canalizados para essa modernização. Segundo, com as políticas de modernização para o campo. Ela vai ser materializada, aí já é uma outra coisa, com o uso dos insumos, que é tudo aquilo que é usado para produzir. Entre os insumos químicos, os insumos maquinários. Aí nós vamos ter o advento de tecnologias de correção de solo, sementes, projetos de irrigação. A partir daí nós vamos ter o novo uso do tempo e da terra. O tempo, ou seja, os ciclos naturais das chuvas, do estio, da neve, do frio, do calor, nós vamos passar a ter uma certa
independência dos ciclos naturais, como também o uso da terra, que precisa do seu pousio, do seu descanso. Vamos aí fertilizá-la, passamos a ter mais controle sobre os ciclos naturais do solo e da atmosfera. Como também essa agricultura moderna, que vai ser materializada no uso de máquinas, que vai impactar, aí entra a sociologia, entra essa questão do trabalho, da mecanização do campo, da dispensa de mão de obra, do êxodo rural, o efeito disso para a questão social, lembre-se, como também o uso da química moderna, onde nós vamos ter os inseticidas, fungicidas, bactericidas. A utilização desses produtos químicos. Ei, professor, eles com certeza vão falar que vai poluir, que vai prejudicar a qualidade do alimento. Ok, porém, os famosos agrotóxicos nos permitiram também plantios, um aumento do quantitativo, um aumento da produção e da produtividade alimentar. A implementação de culturas agrícolas em lugares que não podíamos fazer antes. Esses, produtivamente, economicamente, foi um salto. Porém, a questão da qualidade, da subordinação do agricultor a essa tecnologia são pontos muito cobrados. Como também a questão do chamado agronegócio. Aí nós vamos ter a submissão ao capitalismo financeiro, aos investimentos, aos grandes grupos empresariais, às agroindústrias. É um ponto muito interessante na nossa prova. A especialização do espaço. A gente vai observar o surgimento de celeiros agrícolas. Áreas vão se especializar em determinadas culturas agrícolas. A soja, o milho, o algodão nos cerrados, a região da produção da laranja no interior de São Paulo, a questão dos cafezais, que também vão avançar para os cerrados, não só no Brasil, mas no mundo agrícola, principalmente em celeiros agrícolas, cada área do planeta vai começar a se especializar em produzir em escala e não mais tanto em escopo. Aí vocês vão lembrar da economia de escala, economia de escopo. Vamos produzir em grande escala naquele local aquele determinado produto. É a monocultura que avança nos celeiros agrícolas, surgindo novas áreas de produção que vão imitar antigas áreas de produção, as famosas fronteiras agrícolas. Lembra do nosso cerrado? Como também os novos belts, que são os cinturões agrícolas, né? Levando em consideração também as tecnologias das áreas antigas. Isso vai mexer com a questão cultural, a questão social, de áreas que eram especializadas em comunidades e povos originários que vão passar a viver essa moderna produção no campo. Ok, gente? Ainda sobre a modernização do campo, expansão das monoculturas. Monoculturas, elas nos levam à especialização. Elas degradam mais o solo e geram um único tipo de comércio. A expansão dos latifúndios, ou seja, da agricultura comercial. Lembrem, agricultura familiar, agricultura comercial. Em parte do mundo, principalmente no Brasil, essa modernização ela atendeu principalmente à agricultura comercial, em detrimento da agricultura familiar. A questão do surgimento de uma classe de trabalhadores agora, não agrícolas ligados ao campo. Atenção com isso, que isso já foi cobrado no Enem. Naquelas propriedades, nós temos trabalhadores agrícolas que plantam e criam, esses vão ser substituídos por essa tecnologia. Mas vai surgir a oportunidade para trabalhadores não agrícolas, que são aqueles que operam máquinas, consertam máquinas, fazem a limpeza lá da propriedade, administram uma fazenda, trabalham no almoxerifado, não plantam e não criam, mas estão ali. Isso gera mais emprego, isso já foi cobrado também. E, naturalmente, essa migração campo-cidade, o êxodo rural, que no Brasil já está mínimo, porque a maior parte da população já vive no campo. Nós tivemos essa influência do êxodo, a fuga do campo para a cidade. E, naturalmente, os impactos ambientais, gente, envolvendo o solo, a questão da água, queimadas, o empobrecimento aí da nossa biodiversidade. Visto isso, vamos para a questão. A OMS, muito difundida aí na pandemia, define pesticida ou gradicida como toda substância capaz de controlar uma praga que possa oferecer risco ao incômodo das populações do meio ambiente. Aqui é um texto estímulo, levando em consideração lá o gráfico onde nós apresentamos. Agora ele vem para a pergunta. Segundo os dados da imagem, os agrotóxicos no campo brasileiro expressa, aí vamos dar continuidade à resposta. O que é que vai expressar especificamente no campo brasileiro? É o que eu tinha dito anteriormente. Eu disse que a modernização no Brasil ela é mais expressa no campo agricultura comercial, que tem como pauta a importância da pauta da exportação. É ao agronegócio, a agricultura comercial, visando principalmente o mercado externo.
O erro da letra B, a preocupação com a economia agrícola. Mas a economia agrícola, ela utiliza agrotóxicos e também nós temos agricultura orgânica. Então está falso. Na letra C, a desconcentração da propriedade. Olha o distrator da letra C. Desconcentração seria concentração fundiária. A D de dado, políticas ambientais, se nós estamos utilizando agrotóxicos, falsa afirmativa. E a letra E, o descaso com a segurança alimentar. Professor, mas a qualidade do alimento é prejudicada. Mas, se nós voltarmos aqui rapidão, observem que eu estou tendo questões de acidentes. Ele frisa não só a questão alimentar com o uso dos agrotóxicos, mas o envenenamento, intoxicação. Beleza, galera? Agora vamos para a nossa resposta correta. Primeira, letra A. Segunda questão. Internet das coisas. Ah, professor, eu estou vendo aí esse uso das internets, das tecnologias digitais. Isso aqui se enquadra na habilidade 17. Analisar os fatores que explicam o impacto das novas tecnologias na territorialização do espaço. Geografia e a ocupação dos espaços, a conquista dos espaços com o uso das tecnologias. Visto isso, o que tecnologia promove a territorialização? Não esqueça que territorialização é a conquista do espaço. No caso das tecnologias, do espaço do mercado, do consumo, da produção, do emprego. E no caso das tecnologias, nós temos essa produção automatizada. E é clássico no Enem o uso da robótica, da biotecnologia, gerando desemprego e a substituição do trabalho humano. A inteligência artificial, que está aí a pleno vapor, ganhando cada vez mais espaço em todos os campos da sociedade, aonde nós temos esse dinamismo da resolução de questionamentos e propostas através dessas informações. A correlação dos softwares, ou seja, os fluxos da internet das coisas, onde todos os equipamentos estão interligados, como as máquinas que pensam através dos algoritmos, do Big Data, a tecnologia 3D, materializando ainda mais a produção, a interoperatividade, ou seja, várias empresas atuando juntas, ok? A virtualização, ou seja, a imaterialização, a digitalização e o fim dos pontos fixos em muitos espaços. A descentralização da economia com a tecnologia, o capitalismo financeiro e informacional, como também a economia em tempo real, ou seja, as empresas conectadas às atividades em tempo real. E, naturalmente, a computação em nuvens, os bancos de dados e os Big Data. Vamos para a questão? 3 tecnologias tornaram pessoas mais conscientes do mundo e de si mesmas. São elas: a possibilidade de explorar grandes volumes de dados, é o Big Data, os dispositivos dia a dia conectados, ou seja, a internet das coisas, né? O diálogo tecnológico da chamada internet das coisas. E os programas capazes de desenvolver raciocínio, a tecnologia artificial, o algoritmo. Ele traz aqui os efeitos, a materialização das principais tecnologias. E sobre esse questionamento, essas 3 tecnologias em rede, a resposta correta é a letra D. Constituída de redes e nós, que processam fluxos de informação gerais controlados desses determinados lugares. Ou seja, a economia em rede, em tempo real, conectada no uso das internets, da internet e da internet das coisas, nos proporcionando aí a resposta correta, a letra D de dado, o efeito da tecnologia. Show, galera! Você falou em tempo real. Em tempo real. Cidade Verde. Cidade Verde. Parceria do SEB Colégio, do SEB CPC Vestibulares e da TV Cidade Verde. Galera, o professor Marcelo Lima, diretor da unidade Frei Serafim, eu tenho certeza que você está muito feliz por ontem. O nosso VestSEV foi um sucesso. Centenas de alunos procurando a nossa escola para fazer o nosso concurso de bolsas para o ensino médio. E só o SEV é capaz de fazer o que nós fizemos ontem, Marcelo. Graças a você, graças à equipe fantástica, a gente é dado mesmo, o material do sistema SEV de 2025 para os alunos que fizeram o VestSEV 1. Beleza? Lembrando que quarta-feira agora, dia 30, e na outra quarta, dia 6 de novembro, teremos o Enem On Fire Teresina. Se você não comprou seu ingresso ainda, compre no site sevcpc.com.br. Novidade do Enem On Fire esse ano, sabe o que é? Oi. Camisa. Todos os alunos que estarão no Enem On Fire estarão com a camisa. Galera, quem quiser tomar uma aguazinha agora, tá na hora. Marcelo Lima vai dar uma descansada, mas volta em poucos minutos pra gente o quê? Continuar com a geografia e logo depois, Loisiana com filosofia e sociologia. Bora beber água.
Fala, galera, estamos de volta com o programa Vá Bem no Enem, uma parceria da TV Cidade Verde com o SEV Colégio, SEV CPC Vestibulares. Nesse terceiro bloco, continuaremos com a parte de Geografia e logo depois, Filosofia e Sociologia com a professora Loisiana. Meu amigo Marcelo Lima, Fala, vamos meu lá? irmão. Dê mais um show aí, Ô, cara. beleza? Vamos lá, vamos lá. Tamo junto. Pessoal, voltando aqui com a geografia, onde nós vamos agora para a nossa terceira abordagem, terceiro tema muito cobrado, que é a questão do trabalho. Trabalho e suas influências na tecnologia, no mundo do trabalho, trabalho da questão social, emprego, desemprego, tipo de emprego e a realidade do mundo do trabalho. Eu trago aqui a questão do crescimento do emprego formal versus emprego informal. Se nós observarmos aqui, a linha do emprego informal ele vai subindo e a linha do emprego formal ela vai declinando. Observando aqui nos anos de 2016 até meados de 2018. Aproveite o momento, se você tiver a curiosidade de pegar a última prova do Enem e olhar as consultas aos textos que ali foram colocados, boa parte está em 2021, outras 2022. Me refiro ao Enem do ano passado. Vocês sabem, essas questões que são postas agora, que vocês vão responder, elas foram já treinadas, testadas e arquivadas em anos anteriores. Então é raríssimo você ver uma questão de um tema que ocorreu agora, no mês passado, na prova do Enem. Isso não existe. E aí, professor, vocês têm que buscar lá, em atualidades, nós estamos em 2024, 2023, 22, 21. O que foi de mais importante, tanto no Brasil quanto no mundo, em 20, 21, 22, que provavelmente esses temas podem ser abordados na prova. Me refiro às questões. Bacana, turma? E aqui eu tenho essa questão do emprego formal e informal. Aqui eu tenho a habilidade 16, que fala sobre a questão do uso das tecnologias na organização do trabalho ou vida social. Observe que na geografia, nos temas, a questão das tecnologias, da modernização, da produção mais moderna, isso vai impactar na questão do emprego e na questão do desemprego. Se nós observarmos, essas tecnologias, elas geram também a informalidade. Vocês sabem, o trabalho formal é aquele legitimado, regularizado, registrado, contrato de trabalho, materializado principalmente na carteira de trabalho. Mas tem outras formas de registro de um trabalho formal. O trabalho informal é aquele que está sem o seu registro, sem estar pré-estabelecido legalmente. A informalidade. Hoje se discute muito a informalidade com o uso das tecnologias. Porque o que gera a informalidade é a precarização e a modernização do mundo do trabalho. A precarização, essa informalidade, ela é bem mais antiga, onde nós temos os subempregos, onde nós temos aí o trabalho subterrâneo, que alguns economistas gostam de falar, sem registro, onde nós temos produtos informais, comércios informais, vendedores informais. Isso é a informalidade. É a precariedade, é a crise econômica, é a instabilidade econômica, por diversos motivos. E a modernidade e o que ela pode promover também do trabalho informal. Nós temos hoje, por exemplo, essa economia compartilhada, que é o que alguns chamam de uberismo. Vocês lembram? Do taylorismo, do fordismo, do toyotismo, do volvismo. E aí vem essas expressões, né, utilizadas que pegam aí no mundo. O uberismo, que é essa economia compartilhada e materializada, com o uso das tecnologias da informação, sem o ponto fixo. Uberismo que não se restringe à empresa Uber, essa empresa internacional, não. Uberismo, nós temos aí o iFood, nós temos a hospedagem de produtos em plataformas como a Amazon. Essa economia compartilhada, onde da minha casa, sem necessariamente regularizar o meu negócio, minha produção, por exemplo, de lanche, eu hospedo ali no iFood e ali eu vendo. É uma economia compartilhada, onde o entregador, eu e o aplicativo vamos compartilhar. Isso não tem, na sua maior parte, registro, regulamentação. São pessoas que vivem, sim, na informalidade com o uso das tecnologias. E essa informalidade, ela repercute, em boa parte dos casos, na precarização do trabalho.
E aí se discute a questão da legitimação, da contribuição e os efeitos disso. Existem pensadores, economistas que apostam, acreditam que é o futuro do mundo, no seu mundo do trabalho, onde nós temos aí o surgimento de novas profissões e funções em detrimento de outras, né, que deixaram de existir. Visto isso, vamos agora para a questão. Aqui eu trago um texto, um estímulo para vocês. A economia informal envolve as atividades que estão à margem da formalidade, sem firma registrada, sem emitir notas fiscais, sem empregados registrados e sem contribuir com impostos ao governo. Globalmente, existem vários tipos de economia informal, que vão desde vendedores ambulantes, advogados, manicures, professores, né, que desenvolvem trabalhos, postam suas aulas, eu poder reforçar aqui, ou até mesmo grandes mercados informais, como a pirataria e obras audiovisuofônicas, do tráfico de drogas, mercados que aqui já entra para ilegalidade, né? Mercados de prostituição e vendas de armamentos ilegais. Então é um campo muito vasto. Se registra, passando pela informalidade e a ilegalidade, ou seja, aí você tem a questão da criminalidade. Visto isso, vamos para a questão. Essa economia no Brasil caracteriza, sobretudo, resposta correta, letra A, gente, pela capacidade de absorver a PEA disponível vem reduzir. População economicamente ativa, lembrem, são as pessoas que estão disponíveis para o trabalho. E essas pessoas estão disponíveis, economicamente ativas, e tem aquelas que não são ativas, são os inativos. Ambos formam a população em idade ativa. Os em idade de trabalho podem ser ativos ou inativos. Os ativos podem ser ocupados ou desocupados. Aí é o índice de desemprego. Bacana? Resposta correta, letra A. Na letra B, assalariamento pelo aumento dos últimos anos, pelo aumento falso afirmativo. Na letra C, provoca impacto ao meio ambiente. Aí um distrator bem sério, que o tema não trata de questões ambientais. Pela maior oferta de trabalho. Oxe, se eu estou tendo o desemprego e a informalidade, falso afirmativo. Por estar intimamente relacionada à expansão das atividades secundárias. Atividades secundárias são aquelas que transformam matéria-prima, principalmente a indústria, que está cada vez mais robotizada. Ok? Então a resposta correta é a letra A, gente. E agora nós vamos ter o momento dos mais esperados da nossa aula, do nosso encontro, que é a participação da nossa querida, excelente professora Luiziane. Por favor, Luiz, vem aqui nos dar o guarda-graça da Sociologia e Filosofia de alta qualidade. Opa, obrigada, meu amigo Marcelo. Fique Tudo à bem? vontade. Excelente aula, Obrigado, Marcelo. Olha, eu estava ali assistindo de camarote e estou, assim, lisonjeada com a belíssima aula que você e que o professor Marcos Vilhena acabaram de nos dar. Perfeitas. Amores, é o seguinte, então vamos tratar agora da nossa filosofia. E vejam só, quando nós falamos sobre filosofia, nós vimos lá naquela relação de um dos temas mais discutidos em questões do Enem, em filosofia, foi o tema da ética, né? É o tema da ética. E aqui eu começo discorrendo sobre o que é ética, o que é moral, tá? E a partir daí eu vou fazer uma viagem histórica sobre algumas questões que envolvem a ética. Vamos começar aqui. Moral e ética. Comumente, as pessoas acham que moral e ética, etimologicamente, são as mesmas coisas. Não, apesar de serem muito próximas, muito parecidas, mas ainda assim, cada uma delas tem a sua especificidade, tá? Apesar de estarem ali relacionadas. Preste atenção, quando nós falamos sobre moral, estamos nos referindo ao conjunto de regras socialmente aceitas a respeito do bem e do mal em determinada época e lugar. É exatamente por isso, pessoal, que a moral, ela não é universal, tá? A moral, ela muda de tempo em tempo, de lugar para lugar, certinho? Ética. Ética é uma reflexão. Preste atenção, a moral refere-se, portanto, aos costumes, às leis, às regras morais. E a ética, ela é o quê? Uma reflexão sobre os princípios que fundamentam a vida moral. Então, a ética, ela vai refletir sobre a necessidade ou não da mudança sobre essa norma moral, sobre essa regra, tá? É a ética quem vai discutir sobre a necessidade, sobre a origem, sobre as consequências, beleza?
Bem, enquanto a moral responde pelo fazer concreto, a ética pergunta sobre o que é o bem e o que é o mal. Esclarecido esse ponto, vamos aqui. Características do agente moral. Preste atenção, para que o sujeito seja considerado moral, esse sujeito precisa obedecer, inevitavelmente, a 3 critérios. Quais são? Consciência de si e dos outros, tá? Segundo, ele precisa ser dotado de volição, de vontade. E terceiro, ele precisa ser uma pessoa livre e responsável, tá? Consciência de si e dos outros, dotado de vontade, de responsabilidade e de liberdade. Então, esses são os 3 princípios básicos para o sujeito efetivamente moral, tá? Bem, ética na história da filosofia. Preste atenção. Quando nós falamos no período pré-socrático, esse tema da ética não entra. A ética ela começa no período socrático. Por quê? Porque é exatamente nesse período que Sócrates vai colocar o homem como centro do debate. Então, o homem, enquanto animal político, enquanto animal racional, enquanto animal que convive com os outros, que estabelece relações e que, portanto, entra aí a moral, entra aí a ética. Beleza? Então, vamos aqui. Sócrates e Platão. Sócrates, Platão, eles diziam que o sujeito ético, o sujeito virtuoso, é um sujeito que age em conformidade com a sua razão. Portanto, se ele age em conformidade com a sua razão, é um sujeito capaz de controlar os seus impulsos, os seus instintos, as suas paixões. Certinho? O Platão, ele também dizia o seguinte, que a virtude, ela é inata, ou seja, nós já nascemos com elas. Mas aí alguém pode perguntar, professora, se as virtudes são inatas, por que algumas pessoas não se comportam de maneira virtuosa? De acordo com Platão, essa pessoa não se comporta de maneira virtuosa porque essas virtudes estão adormecidas nela. Então, ela precisa acordar essas virtudes e esse processo acontece especialmente através do processo da educação. Daí a importância do professor na sociedade, tá? Aristóteles. Bem, para o Aristóteles, deixa eu só voltar aqui um pouquinho no Platão. O Platão, quando ele vai definir, por exemplo, uma sociedade justa e feliz, ele diz que essa sociedade justa e feliz está diretamente relacionada aos tipos de almas, né? E Platão diz, cada pessoa deve exercer uma função na sociedade de acordo com a sua alma, com o seu caráter. Por exemplo, existe uma alma chamada racional, que é aquela presente nas pessoas comedidas, e essa alma racional, como ela é mais prudente, comedida, cabe a ela a função de administrar a cidade. Seu político, por exemplo, é aquilo que o Platão chamou de rei filósofo. Mas existem almas que são irascíveis, que são movidas pela ira, pela coragem, tá? Em excesso, muitas vezes pela desmedida. Tem uma função para essa alma na sociedade justa e feliz de Platão? Tem. Essa alma ela deve cuidar da proteção da cidade, por exemplo, ser o guerreiro. Existem aquelas pessoas que estão mais aptas para o comércio, para a agricultura. Nestas predomina a alma do tipo concupiscível ou apetitiva. Certinho? Aristóteles. De acordo com Aristóteles, todo mundo na vida tem um objetivo, tem uma finalidade, tá? Por isso que a ética aristotélica ela é chamada de ética teleológica. Teleológica significa ética das finalidades. Amores, o que é que todo mundo quer na vida? Pelo amor de Deus, não me digam que é dinheiro. O que todo mundo quer na vida é a felicidade. Então, segundo Aristóteles, a felicidade é a finalidade última de nossas ações. A felicidade ela é um bem em si mesma. Todo o resto trata, na verdade, de meios para se alcançar a felicidade. Por exemplo, quando você fala em dinheiro, você não quer dinheiro só para dizer que tem dinheiro. Você quer dinheiro porque você quer gastar. Você quer ter mais conforto na sua casa, você quer viajar, quer se vestir melhor, enfim. Então, o dinheiro ele é um meio para alcançar a felicidade. E o Aristóteles ele vai dizer que a ética ou a virtude estão ali numa justa medida. E o que é essa justa medida?
É um meio termo entre o excesso e a falta. Eu nem devo me exceder nas minhas ações e eu nem devo faltar nas minhas ações. Eu tenho que buscar ali, portanto, uma prudência. De acordo com Aristóteles, a ética, assim como a política, são ciências práticas. Por quê? Porque estão relacionadas às ações humanas. Certinho? Filosofia helenística. Na filosofia helenística, nós temos aqui o Império Macedônico, né? O período do Grande Império Macedônico. E nesse período aqui, há uma discussão muito séria sobre a questão de como eu devo viver, como eu devo agir, né? Especialmente porque aquele cidadão da polis, do período socrático, que ele tinha uma participação muito efetiva, muito importante na polis, agora, nesse período helenístico, ele é visto agora, portanto, como um cosmopolita, um cidadão do mundo, tá? E não mais um cidadão específico daquela cidade. Bem, pensando nisso, surgiram 4 escolas: epicurismo, estoicismo, ceticismo e cinismo. E essas escolas, claro, discutirão sobre esse tema da felicidade. Epicurismo é conhecido como a ética do prazer. Então, a felicidade está nos prazeres. Não qualquer tipo de prazer, mas os prazeres naturais, necessários, tá? Portanto, alimentar-se, beber, cultivar as boas amizades, ter conhecimento, são prazeres naturais, necessários, moderados, certinho? Estoicismo. O estoicismo, ele vai pregar pelo dever, pela contenção dos prazeres. Ele vai prezar, por exemplo, pela questão da... Se você quer ser verdadeiramente feliz, pois aceite o seu destino. Existem coisas na vida que nós não temos como mudar. Se não depende de mim, portanto, eu não devo sofrer por isso. Aceite. Como diz o bordão hoje, né? Aceita que dói menos. Nós temos o ceticismo. Para o ceticismo, não existe uma verdade absoluta. As verdades são relativas. Então, a felicidade está na suspensão dos juízos. Por que eu devo suspender os juízos? Porque não existe essa verdade absoluta. Então, eu sofrerei ao buscá-la. Cinismo. Para os cínicos, especialmente o Diógenes, ele dizia que a questão das regras morais, para ele, nós devemos agir como os cães. Por que agir como os cães? Porque os cães, eles vivem naturalmente. Eles não se importam com os outros, eles não se importam com determinados padrões sociais, né? Os padrões econômicos, os padrões de beleza. Não, eles não se importam. E por isso, eles são naturalmente mais felizes. Bem, na filosofia medieval, a ética também está aqui, que é o que nós chamamos de ética cristã. Lembrando que lá no primeiro momento, na patrística, nós temos aí o principal representante, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, e o Santo Agostinho, ele começa procurando resolver um problema que foi, na verdade, causado, né, foi um dilema provocado pelo Epicuro de Samos, quando ele pergunta: será que Deus é realmente onipotente, onipresente, onisciente? Porque se Deus é tudo isso, por que ele permite que o mal esteja no mundo que ele criou? Santo Agostinho vai em busca da resposta e, de acordo com ele, Deus criou apenas uma substância, que foi o bem. O bem é uma substância criada por Deus. O mal é uma criação dos homens. E por que os homens criaram o mal? Porque Deus deu aos homens o livre-arbítrio. Os homens, porque são livres, eles podem decidir afastar-se de Deus. Se Deus é bom e eles se afastam de Deus, então eles dão origem aí ao mal no mundo. Certinho? Bem, filosofia moderna. Na modernidade, nós temos Descartes, vai discutir sobre a ética. Nós temos Spinoza, vai discutir sobre a ética. Nós temos o Kant, também vai discutir sobre a ética. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a ética kantiana. Kant, na sua ética, ele vai discutir especialmente um conceito chamado imperativo categórico. O que é um imperativo? É uma ordem. E qual é a máxima que rege esse imperativo categórico? De acordo com Kant, cada indivíduo é como se ele carregasse a humanidade. Por quê? Porque o que eu faço respinga direto ou indiretamente na vida dos outros. Então, veja só, o imperativo categórico ele tem como máxima: age de modo que o motivo da tua ação se torne uma lei universal. Resultado: se o que você faz
serve de exemplo para todo mundo na sociedade, se for um bom exemplo, faça. Você gostaria que os outros fizessem a mesma coisa a você? Se todo mundo fizesse, a sociedade seria melhor? Faça. Imperativo categórico. A ética kantiana, ela é chamada de ética deontológica. Por quê? Porque significa ética do dever moral, do cumprimento do dever moral. E por que eu devo cumprir com o dever moral? Porque eu sou um ser racional, um ser que tem vontade e, portanto, a minha razão ela é capaz de ter esse autocontrole. Certinho? Na contemporaneidade, meu Deus, aí virão temas como o uso das tecnologias, bioética, tá? Eu não vou nem discutir sobre essa questão agora, porque mais adiante a gente vai trazer uma questão sobre o Michel Foucault e eu vou trazer a questão do biopoder. Mas voltando aqui para a questão da bioética, nós temos, por exemplo, a ética, como se for, vou pegar aqui um exemplo, o Peter Singer. O Singer, ele traz um conceito chamado especismo, e nesse conceito ele começa a discutir, será que a vida do ser humano é verdadeiramente mais importante do que a vida de um animal? Uma questão sobre isso caiu, se não me engano, foi no Enem de 2022, 2021, uma coisa assim. Então, é interessante que vocês fiquem ligados sobre isso, até porque é um tema bastante atual, é um tema que está em evidência e é um tema que também vocês poderão utilizar, reforçar no repertório de vocês. Bem, agora vamos à nossa questão. Aqui, competência 5, habilidade 1, que diz analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade. Bem, essa primeira questão, ela começa falando sobre a educação. Vejamos aqui o seguinte, a nossa Constituição, no artigo 6º, ela trata do direito social. A educação é um direito social, tá? É um direito dos indivíduos e é um dever do Estado e da família. Certinho? Bora agora. Aqui diz, leia com atenção estas duas passagens. A primeira trata do novo ensino médio, a segunda das cotas educacionais, sociais e raciais nas universidades. Debate bem atual. A opção por diferentes itinerários formativos liquida o direito universal à formação básica de uma mesma qualidade para todas as juventudes. A desigualdade social se agravará na desigualdade educacional. Olha só onde é que mora o problema, tá? Na desigualdade social. Se todos não tiverem verdadeiramente o mesmo acesso a uma educação de qualidade, então todo o resto, todo o processo social ficará comprometido. Bem, a desigualdade social se agravará na desigualdade educacional, particularmente entre escola particular e escola pública. Por quê? Porque nós sabemos que há aí um hiato, né? Há uma gama de investimentos na rede privada, mas em contrapartida, por mais que tenham havido esforços, né, por parte dos governos, eu digo governo estadual, governo municipal, governo federal, ainda assim nós temos alguns pormenores, algumas situações na educação pública. Texto 2. As cotas são reservas de vagas para determinados segmentos minoritários da população, como pessoas negras, pretas ou pardas, indígenas e pessoas com deficiências. No caso da atribuição das cotas para ingresso em cursos de graduação em universidades públicas federais, além da origem étnico-racial, o candidato à vaga reservada deve ter cursado todo o seu ensino médio em escola pública. Amores, prestem bem atenção no comando da questão, o que ele está pedindo. O comando diz, respectivamente, então, veja o texto 1, veja o texto 2. Essas passagens apresentam ideias com base em dois valores do terreno ético, da justiça. Quais são esses dois valores? Nós estamos falando sobre o quê? Quais são os dois valores? Texto 1, igualdade. Texto 2, equidade. Professora, na modernidade, algum filósofo tratou da equidade? Se a gente pegar não só na contemporaneidade,
Por exemplo, John Rawls, quando ele fala do princípio da justiça como equidade. O que significa isso? Significa dizer que nós devemos dividir de modo desigual entre os desiguais, ou seja, dar mais bens para quem precisa de mais e, consequentemente, menos para quem precisa de menos. Bem, filosofia contemporânea, aqui eu trago Michel Foucault. Michel Foucault, filósofo, médico, psiquiatra, e o Michel Foucault, ele tem temas de extrema importância. Eu trouxe aqui um tema específico, que foi a questão do poder. De acordo com Michel Foucault, na sociedade, todo indivíduo exerce poder e, ao mesmo tempo, todo indivíduo sofre poder. O Foucault ele diz que o poder ele está disseminado em todos os ambientes. Exemplo, poder na família, o poder dos pais sobre os filhos, dos filhos mais velhos sobre os mais novos, até mesmo numa relação entre amigos, um casal de namorados. Sempre vai ter um que vai querer controlar a relação. Então, o Michel Foucault, ele começa tratando de 3 estruturas de poderes, né, de 3 tecnologias de poderes. Aí ele diz, a princípio nós temos o poder de soberania, que existiu nas sociedades pré-capitalistas, por exemplo, é o poder do soberano, do monarca sobre os súditos, onde ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte desses súditos. Nós temos um outro modelo, poder disciplinar. Esse poder disciplinar, ele está presente nas sociedades capitalistas, por exemplo, a nossa. E esse poder disciplinar, ele tem uma finalidade. O Foucault ele gosta muito de utilizar essa palavrinha, docilizar os corpos, controlar os corpos, ou seja, tornar os corpos obedientes. E onde é que se encontra esse poder disciplinar? O Foucault diz que ele está em vários espaços. Por exemplo, na escola, no manicômio e no presídio. Né? Ele pega até um modelo do panótipo, que foi um modelo criado por um filósofo utilitarista chamado Jeremy Bentham, para exemplificar como é que esse poder disciplinar atua na sociedade capitalista. Vou pegar aqui o modelo da escola. Cada indivíduo, dentro de uma escola, ele tem uma ficha, como um paciente tem no hospital, ele tem ali o prontuário. Então, preste atenção, esse indivíduo ele é disciplinado por quem? Ele é disciplinado pelas câmeras, ele é disciplinado pelos professores, ele é disciplinado pelo pessoal do apoio, ele é disciplinado pela direção da escola. Então, são vários olhares que estão ali controlando esses indivíduos e, ao mesmo tempo, punindo caso um deles venha a cometer alguma indisciplina. Certinho? E no presídio, professora? Ele diz que no presídio é exatamente a mesma coisa, tá? Bem, diante disso, vamos logo aqui à questão do Michel Foucault. Ele diz, o leproso é visto dentro de uma prática de rejeição. Ao exílio cerca. Deixa-se que se perca lá dentro como uma massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados num policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento, por um lado, o bom treinamento, por outro, a lepra e a sua divisão, a peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Preste atenção. Os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle que se baseia em quê? Acabei de dizer. Se baseiam no poder disciplinar. E por isso a alternativa correta, letra A. Minha amiga Loisiana, rapaz, isso é um show, isso é um show. Lois, eu ouvi dizer que você trouxe uma questão de desafio, isso é verdade? É verdade. Pois vamos fazer o seguinte, antes de você fazer a terceira questão, bora mostrar a questão de desafio? Bora. Bora lá? Então, Lois, essa é a questão de desafio, né? Exatamente. Essa é a questão de desafio que eu trouxe para os nossos nobres alunos responderem. Bem, essa questão é sobre o filósofo David Hume e o comando dela quer saber o seguinte. Segundo Hume, nossa capacidade de estabelecer relações com aquelas mencionadas no texto resulta do... Sem spoiler, você já tem o material em casa, responda, depois do intervalo a gente volta com a resposta dessa questão, com mais uma questão sua, com as dicas dos professores, bate-papo na realidade com os professores e também com o professor Alex Romero falando sobre a história do Enem, as inovações, as novidades, etc. Tá bom?
bebam a água, mas bebam ligeiro, que ainda tem que fazer a questão antes da gente voltar. Show! Fala, galera, estamos de volta agora com o último bloco do programa Vá Bem no Enem. Neste bloco agora, nós vamos ter a última questão da professora Loisiana, nós vamos ter a resposta da questão do desafio, vamos ter o bate-papo com os professores e também ainda teremos o professor Alex Romero dando dicas, falando sobre a história do Enem. Professora Loisiana, essa questão 3 aqui tá contigo, viu? Bora lá. Obrigada, vamos lá. Gente, olha, essa questão aqui, o professor Marcelo de Geografia, ele já debateu amplamente. Então, eu vou procurar ser mais sucinta nisso, até porque você já tem essa bagagem. Sobre o mundo do trabalho, tarefas relacionadas à satisfação de necessidades. Em sociologia, essa questão do mundo do trabalho é um dos temas mais cobrados no Enem, tá? Então, aqui eu comecei tratando sobre as formas de organização. Primeiro, sociedades tribais. Característica: atividades produtivas são integradas a todas as esferas da vida e geralmente divididas por sexo e idade. Sociedade grega e romana. O trabalho era realizado por prisioneiros de guerra escravizados. E aí, Europa medieval. Nas cidades, a produção era artesanal. Artesãos trabalhavam em suas próprias casas e eram donos das próprias ferramentas de trabalho. O que foi que aconteceu depois? Brasil pré-1888. Se não me engano, o professor Vilhena tratou sobre isso também, Vilhena? Opa! Mão de obra de trabalhadores escravizados. Primeiro os indígenas, depois os africanos sequestrados. Mundo do trabalho. Nas sociedades modernas, a vida se estrutura com base no trabalho. Ou seja, aquele que não trabalha, ele está ali fora, né? Como se ele estivesse à parte da expectativa da sociedade. Então, mão de obra assalariada. Trabalho se torna mercadoria que pode ser vendida e comprada. Flexibilização das formas de trabalho. Sobre esse ponto aqui, o professor Marcelo já tratou em geografia. Então, vamos direto aqui à questão. Nós temos trabalhos análogos à escravidão, que ainda hoje persistem no Brasil, Fordismo, Taylorismo, que também foram temas já trabalhados em geografia. A competência 4, habilidade 3, que vai discutir esse ponto, e a questão ela diz: por trás da mágica do Google Assistente, de sua capacidade de interpretar 26 idiomas, está uma enorme equipe de linguistas distribuídos globalmente, trabalhando como subcontratados, que devem rotular tediosamente os dados de treinamento para que funcione. Esse conceito aqui já foi trabalhado em geografia. Eles ganham baixos salários e são rotineiramente forçados a trabalhar horas extras, não remuneradas. A inteligência artificial não funciona com um pozinho mágico. Ela funciona por meio de trabalhadores que treinam algoritmos incansavelmente até que eles automatizem seus próprios trabalhos. Comando. O texto critica a mudança tecnológica em razão da seguinte consequência. Qual era a condição desses trabalhadores? Era uma condição de invisibilidade profissional. Tem uma questão de desafio. Sim. Peraí, galera. Galera de casa, responderam? Pode dar o gabarito. Qual é o gabarito aí, Loisiana? Opa! Bem, o gabarito é a alternativa B de bola. Hábito desenvolvido pela repetição de uma operação. Ok, Lois, agora vamos para aquele momento que todos os alunos esperam. É o momento do bate-papo com os professores. Bora lá? Bora. Então vai aqui, Lois. Então vamos sentar aqui, vai ser bem legal. Eu queria começar perguntando para o meu amigo Marcos Vilhena. Diga lá, meu João. Durante a tua fala aqui, Vilhena, tu falou sobre a recorrência de questões sobre a Era Vargas. Né? Isso, todo aluno fala sobre isso. Mas além da Era Vargas, tem algum outro conteúdo assim que é muito cobrado no Enem? Cara, quando a gente viu o quadro ali, né, a gente viu também o período colonial como campeão ali de história do Brasil, né? E dessa fase da colônia, o Marcelo também trabalha muito isso, né? Porque também entra em geografia, a ocupação dos espaços, a interiorização da colonização, porque a gente tem essa interiorização sempre associada a uma atividade econômica, né? Então a gente tem a pecuária aqui no interior do Nordeste e no sul do Brasil, a gente tem as drogas do sertão na Amazônia,
A gente até estranha, porque sertão, a gente falou sertão, você imagina o Luiz Gonzaga com aquele chapéu na cabeça, né? Eu tô sabendo que não é nesse exato momento. No período colonial, sertão significava interior. Então, por isso, drogas do sertão, né? Se não tinha esse significado que tem associado à seca, ao interior do Nordeste. E, no meio desse processo de interiorização, a gente tem a atuação dos bandeirantes, né? Esses bandeirantes foram responsáveis por um extermínio indígena muito grande, mas também pela ocupação de grande parte do interior. E nessa trajetória eles encontram ouro em Minas Gerais. Então, a questão muito, muito trabalhada do período colonial são as transformações que essa mineração, né, vai provocar no Brasil. Dentre essas transformações, a gente tem a transferência da capital, né, desloca-se todo o eixo político e econômico do Nordeste para lá, para a região mineradora. A capital tinha que ser um link com a metrópole, então o Rio de Janeiro, mas a questão que mais trabalha em vestibulares é a questão econômica. Na região mineradora, toda a economia da colônia funcionava para fora, dentro da lógica do sistema colonial, né? Produzir para fora. E agora a gente vai ter um mercado interno, que não interessa em absolutamente nada para a metrópole. Tanto é que, a partir desse mercado interno, a gente vai ter a Inconfidência Mineira, né, que é um movimento de contestação ao próprio sistema colonial. E outra mudança importante é que a gente tinha uma vida toda centrada no ruralismo, né, na fazenda, e agora a gente tem um desenvolvimento urbano completamente diferente daquela sociedade do açúcar. Na história é interessante isso, porque é bem marcante a questão da Era Vargas, e como você falou agora, essa outra roupagem aí. Na geografia, Marcelo, é interessante, eu não sei se foi em 2013 ou foi em 2012, aquela questão da geografia física, parece que foi bem cobrada. Qual foi o ano e como é que foi isso? Foi 2013. 2013. 2013, nós tivemos 7 questões de geofísica. Normalmente, 3, no máximo 4, eu tive 7. E uma ambiental que envolvia um pouco do conhecimento de geofísica. Porque a geofísica é aquela praticidade da cartografia, da questão da geomorfologia. No ano passado caiu uma questão de dobramento moderno e a resposta era tectonismo, movimento de placas. Isso tudo é natural porque envolve também a questão da relação do homem com a natureza e o conhecimento dela. Pegando aqui o gancho do Vilhena, postando aqui para esse viés das atividades econômicas, é interessante como as ciências humanas e a prova elas se completam. Os ciclos, no historiadores nem gostam de usar essa expressão, né? Mas as épocas dos grandes momentos econômicos do Brasil. E aí essa passagem do Brasil agrário e exportador, de população rural, para um país urbano, industrial, vamos dizer assim, com o aumento da participação da indústria na economia, que é o que se chama de industrialização, e o tanto que isso vai envolver na política e na sociologia. Eu me refiro, por exemplo, à aristocracia rural, a elite, os barões do café, o café com leite, a política dos coronéis, agora é substituído por uma elite urbana industrial. Então, a política, a sociologia, isso tudo é cobrado no campo, tanto da história, quanto da geografia, quanto da sociologia. Luiz, e a prova a parte de humanas, a parte de filosofia e sociologia. Eu sou de uma época que não tinha, né? Eu também. Você também, né? E hoje está aí como a mestra, a principal professora do Piauí nessa parte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é cobrado, assim, para mim, para a família lá? Quero que você se dirija aos alunos, sobretudo aos nossos alunos, não porque eles têm eles têm a Karina, eles têm uma bagagem boa. Mas para quem é das antigas, como eu, como Marcelo, como Vilhena, como é que é cobrada a filosofia e sociologia? Assim? Qual é a da filosofia e sociologia hoje na prova de humanas? Pronto, eu vou começar falando sobre a sociologia. Geralmente, quando o Enem acontece e nós, professores de filosofia e de sociologia, nos reunimos, né, para discutirmos as questões, a gente tem uma dificuldade muito grande de separar o que é sociologia, o que é geografia, o que é história e o que é a filosofia. Interpretação de texto. Interpretação de texto, porque está tudo ali junto, tudo ali misturado. Então, nós temos essa dificuldade realmente. E a gente começa a discutir, não, mas isso aqui é sociologia, não, mas isso aqui é filosofia, isso aqui é história, é geografia. Por quê? Porque são temas que, por exemplo, quando a gente fala sobre o mundo do trabalho, que foi uma questão discutida aqui, e eu disse várias vezes, o Marcelo discutiu sobre isso, o Vilhena, certamente, quando ele fala sobre essa transformação
que a sociedade viveu, ele também entra na esfera do trabalho. Não é? Quando a gente fala, por exemplo, direito e cidadania, é um tema que envolve a geografia, é um tema que vai envolver também a história e é um tema que está presente dentro da filosofia, né? Outro tema, quando a gente vai falar sobre intolerância. Intolerância é um tema discutido pela filosofia, é um tema discutido na história, é um tema discutido na geografia. Então, assim, as questões de filosofia, lá no início, o Enem, a gente prestava atenção que as questões, elas eram muito interpretativas. Então, isso não era bom. Por quê? Porque nivelava aquele aluno que estudou, que se preocupou em compreender os conceitos, em aplicar aqueles conceitos, com aquele aluno que sabia ler e interpretar bem. Então, resultado, hoje, você pega as provas de filosofia, você, por exemplo, pega uma questão sobre Aristóteles, ali você vai pegar também um conceito da filosofia de Aristóteles, um conceito de ato, de potência, de primeiro motor. Sociologia, os alunos costumam dizer assim, professora, a princípio eu achava as questões de sociologia mais fáceis. Só que hoje, quando eu começo a responder as questões de sociologia, que eu não sei nem o que é, se é história ou se o que eu tenho mais dificuldade. Por quê? Porque eu ainda tenho aquela impressão de que é puramente interpretativo. Tem texto que, se você souber ler e conseguir interpretar ali nas entrelinhas, você consegue responder. Mas outros, você vai precisar do conceito. Exatamente, facilita bastante. Vilhena, uma das melhores questões que eu já vi de linguagens é uma questão que fala sobre o ai. De onde é que vem a expressão popular, o ai, né? A expressão poderia ser trabalhada como variação linguística, né? Variação regional, ou como dizem, né? Diatópica. Mas a questão, ela vai remeter ao período da Inconfidência Mineira, né? Tivemos duas conjurações, isso aí eu sei, viu, Vilhena? Conjuração mineira baiana, uma é popular, outra é elitizada. É bom até lembrar que conjuração e inconfidência é a mesma coisa. É, né? Porque às vezes a gente lê inconfidência mineira e conjuração baiana, eles trocam as palavras e às vezes o aluno, não, tá errado porque é inconfidência mineira. Aí, conjura, né? Aí a questão, ela fala justamente sobre de onde veio essa expressão, que era, quando batia lá, era tipo uma senha para poder entrar nas reuniões, que eram as escondidas. E aí eu vi uma coisa, a questão de interpretação, que era a prova de linguagens, ela poderia estar dentro da prova de história. E como a Loise disse, há muito essa confusão. Como é que está hoje a prova de história, assim? A gente trabalha, a prova de história está mais de interpretação de texto mesmo, né? Cobram-se até, muitos alunos reclamam porque estudam tanto e muito conteúdo e às vezes você lendo ali o enunciado, você pega. Mas também a gente, às vezes, não entende que nessa interpretação de texto você tem que remeter a muito conhecimento que você nem percebe que está pensando nisso, né? Nós temos, por exemplo, nós tivemos uma questão muito bem feita do Enem, que era um bandeirante esmagando o Vargas, né? E aí diz assim, abaixo a ditadura. E aí a questão era, eu não me lembro como era o comando, mas a alternativa correta era que sim, aquelas imagens ali, os signos presentes na imagem revelavam o bandeirante como um mito fundador da identidade paulista. Sem querer, você tem que lembrar o que foi o movimento das bandeiras, o que era São Vicente no período colonial e a era Vargas com a revolta constitucionalista. Então, é tanta informação processada que às vezes o aluno nem percebe que está pensando aquilo todo e acha que é só uma interpretação de uma imagenzinha qualquer, né? Eu achei interessante, Vilhena, porque, assim, tu também disse, a gente estuda uma coisa e pode não cair. Uhum. E a gente desvaloriza outros conteúdos e vai e cai. Como o Marcelo disse, caíram 7, né? Questões de geofísica. A prova de geografia, ela tem também essa história, não é a prova de geografia, a parte mais de geografia na prova de humanas, ela também vai e volta, tipo assim, tem um ano que é mais interpretativo, tem um ano que é mais conteudista, ou já tem um padrão, Marcelo? Na realidade, ela segue a linha da prova de ciências humanas, que nos últimos anos realmente está vindo mais interpretativo. Só que tem questões dentro da geografia, como a geofísica, que envolve ali a geomática, que nós sabemos que é a cartografia, com questões de escalas, projeções ou até fusos horários, que não tem jeito. Aí é o conteúdo em si. Naturalmente, são questões que fogem um pouco dessa questão da interpretação, salvo quando eles trabalham uma imagem, que não deixa de ser uma interpretação.
Exatamente. Mas é uma prova recheada, ela é, a tirar pelas outras ciências humanas, ela é distribuída. Dependendo do conteúdo geofísico, ela busca mais para questão conteudista. Do contrário, aí você tem a questão do texto em si. Uma dica interessante, pegando o gancho do Vilene, quando ele fala que inconscientemente você tem a interpretação e o conteúdo usado ali no momento da resposta. Porém, existe também uma coisa muito importante que a gente sempre procura valorizar nas nossas aulas, é a ideia central das habilidades. Eu sempre brinco e digo, olha, advogado, ele não tem as leis decoradas, ele as tem absorvidas. Se eu chegar, doutor, Excelente, vou pegar isso para minhas aulas. doutor, eu posso fazer isso? Não, que tem uma lei que proíbe de você. Pois diga essa lei decorada. Ele não diz. Eu digo, vocês têm que ter essa absorção. Gente, são 6 competências com suas ideias centrais. No caso da 2, 4 e 6, que a gente opera mais na geografia, é a transformação do espaço geográfico, o uso das tecnologias e a relação do homem com a natureza. Então, ao ler a questão que você buscar, não dizer, essa aqui é a habilidade 17, a habilidade... Não, essa aqui, como bem falou Vilene, como bem falou Luiziane, como bem falou Marcelo, ela trata dessa habilidade da relação do homem com a natureza. Essa daqui fala de interpretação de gráficos e representações cartográficas. Essa aqui fala da tecnologia e o mundo do trabalho. Essa questão aqui ele vem com viés tecnologia e campo. Ali já te dá mais abertura na interpretação. Porque a interpretação, que é aquela ferramenta, sendo subsidiada do conteúdo em si e do entendimento da ideia das habilidades que você leva, como um advogado vai para responder ali num julgamento, te dá fundamento. Eu acho interessante, já também puxando para o lado das linguagens, tem muitas questões de literatura que o aluno pensa também, como deve pensar na prova de humanas, que é a interpretação. Pô, mas quando você conhece, por exemplo, essa semana teve uma questão que tratava da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, se você conhece o quinhentismo, sabe quais são, historicamente, Vilhena, quais eram os desejos da coroa na expansão marítima, a questão da busca por metais preciosos, a expansão da fé católica, você pode até encontrar isso no texto. Mas se você já sabe, você vai ficar mais seguro e vai ganhar tempo. Luiz, a filosofia e sociologia, eu estava até brincando com um outro professor, além de ser muito presente na prova de humanas, os alunos usam muito na prova de redação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a filosofia e sociologia para a redação, né? O que é que o aluno pode levar para a redação? Pronto. Ele pode levar tudo. É interessante que sempre que eu vou começar trabalhar um tema, eu sempre pergunto aos alunos, você conhece esse autor? Alguém aqui utiliza esse repertório na redação? E assim, tem alguns repertórios que eu já sei que eles sempre usam. Hobbes, Hannah Arendt, o conceito da banalidade do mal, né? Muitos utilizam isso aí. Eles utilizam muito Platão em tudo, né? Na política, na educação, na ética, na formação da sociedade. Pega Platão e usa para vários temas. Michel Foucault, eles utilizam bastante também. O Bauman, Zygmunt Bauman, essa história da modernidade líquida, da transitoriedade, que as relações não são mais feitas com a intenção de serem duradouras, mas tudo é efêmero, o que era já não é mais, então eles usam bastante. E sempre que eu vou trabalhar um conteúdo na filosofia ou na sociologia, eu costumo chamar a atenção deles para isso. Pessoal, preste atenção, isso aqui pode incrementar o repertório de vocês. Por exemplo, se cair na redação um tema relacionado a isso aqui, vocês podem utilizar esse autor, vocês podem utilizar... E aí a gente vai inserindo, né, esses tópicos da filosofia e da sociologia. Que fantástico, é muito bom isso. Mas, começando agora, voltando aqui ao contrário. Marcelo, uma pergunta pessoal. Você que é um professor de geografia já renomado e é professor há muitos, muitos anos. Tem alguma parte da geografia que tu sente um prazer maior de dar aula? Tipo, Geofísica. Geofísica? Geofísica. A cartografia é da geofísica? É geofísica. Né? Eu gosto dela porque tem a capciosidade, suas particularidades. Eu tenho uma identidade muito grande quando eu fiz o curso de geografia com essa relação com a natureza. Eu gosto muito de desbravar não só as ciências humanas, como a biologia, a química. E isso me encanta. Mas de como um todo, né? Eu fico assim, particularmente, com uma área da geografia que eu me identifico muito. Essa coisa de... Eu fico contando a cada Enem, só caiu 3, só caiu 4. Caramba, caiu 7.
Eu gosto muito Então você porque vibrou, né? a ciência, a geografia, todas, mas a geografia, isso já foi dito em academia, é uma ciência de síntese também. Ela se relaciona muito, passeia com todas as ciências. Tem hora que a gente está estudando biologia, também a gente está estudando Matemática. física, energia, a matemática, lá na geomática, que nós temos aqui um laboratório na Federal. É isso, eu me identifico mais com a geofísica. Milena, e você tem algum amor por alguma parte assim da história? Não, a minha especialidade é a história do Brasil, né? Mas o que eu estudo particularmente, né? Que é política e sociedade. E aí, em sala de aula, né? Terceiro ano e pré não, porque é muito resumido e a gente foca muito no Enem, mas segundo ano, tentar trazer outras leituras para os alunos e coisas que ele não conhece. Isso é muito prazeroso a gente ver. Professor, nunca tinha pensado nisso, nunca. Hoje, uma aluna da Serviçul, né, eu ia saindo, ela, professor, obrigado, porque o senhor virou minha cabeça ao contrário e tal. Eu digo, só não conta para teu pai e para tua mãe. Você Não pode, vão se zangar comigo. você pode perceber que, É. que vários alunos, né, eu mandei até no grupo dos professores, né, elogiando muito. Loise, e eu acho que você talvez seja a que tem o leque maior. Tem algum amor por algum filósofo assim e tal? Alguma corrente de pensamento? Tenho. Nietzsche. Mas para mim que sou leigo, Nietzsche, Marcelo também não sabe o que é Nietzsche. Eu gosto, assim, na verdade, eu gosto muito da filosofia antiga, do período socrático. Gosto muito do período helenístico, mas eu gosto especialmente do existencialismo, que é uma corrente ali discutida pelo Sartre, pela Simone de Beauvoir, pelo Nietzsche, pelo Schopenhauer, né, com Heidegger também, quando eles vão discutir sobre a existência humana. Por quê? Porque o único ser que questiona a sua existência, ou que pelo menos que deve questionar a sua existência, é o ser humano. E aí eu costumo dizer para os meus alunos que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que passam pela vida e aquelas que vivem. As que passam pela vida é porque só observam como os outros vivem e reproduzem. E as que vivem são aquelas que param e pensam sobre a sua existência. E você está parando de pensar sobre isso? Eu viro e mexe quando dá tempo, que a gente não tem mais tempo. Quando dá tempo, a gente para e pensa. Marcelo, a gente sempre... Todas as outras equipes que passaram por aqui, a gente fez uma pergunta relacionada a como fazer a prova de matemática, começar por onde. Você é adepto disso? O aluno deve começar procurando de geografia, depois vai para... Ou depende de como o aluno, na sua concepção, depende de como o aluno vem treinando nos simulados? Aí tem a particularidade. Cada aluno desenvolve suas habilidades na resolução de questões. Eu sempre costumo dizer que busque aquelas menos capciosas, aquelas questões mais fáceis. Aquelas que você sentir que vai exigir mais raciocínio, até porque no andar da prova, com o raciocínio, com a concentração, você vai desenvolvendo mais capacidade. A minha prioridade, enquanto aluno, quando fiz meus concursos, e sempre falo isso, procure fazer, não se prender àquelas que você sente que o nível. Você vai selecionando ela e depois você retorna. Falar em questões, Vilena, eu quero agradecer aqui em público o seu carinho pelas questões que você trouxe hoje. Você não falou, pedi para você falar, você fez as questões, né? Todas inéditas, né, Vilena? A gente passou o ano inteiro trabalhando com muitas questões. Eu acho que eu nem tenho mais um monte de questões para fazer. Nem na mente. Tem que fazer, tem que sacudir a cabeça para tirar essas questões. Mas aí, como foi com antecedência, né? E a gente tinha aquele quadrinho do que mais caiu nas provas, deu para a gente trabalhar em cima daquilo ali. Usou inteligência artificial ou foi inteligência vilinal? Cara, quando eu faço inteligência artificial, às vezes eu uso para ele fazer o comentário embaixo, né? Ele comente a alternativa correta. Quase sempre ele erra a alternativa. Aí eu digo assim, não, tá errado. Ele diz, desculpa, eu tô começando agora. Eu digo, a alternativa é outra tal. Eu prefiro usar a minha burrice natural mesmo do que a inteligência artificial. Vilena, curiosidade do professor Clemilson aqui. Tem alguma parte da história, que a história é muito boa, cara. Eu sou seu fã, você sabe disso, sou fã também do professor Alisson Vera, do professor Flávio. Nós temos uma equipe assim fantástica. E durante a pandemia ainda, eu assisti muitas aulas suas e do Alisson, porque eu ficava em casa assistia mesmo, doido para fazer outras coisas, mas não conseguia desgrudar, porque para mim é uma novela. A história é uma novela bem contada por vocês.
eu queria saber de você. Tem alguma parte da história que o aluno tem dificuldade, assim, cara, isso aqui é chato mesmo e pronto. Ah, tem muita coisa chata. Império Bizantino é chatíssimo. Sumérios, assírios, Mas caldeus. cai, né? Nem aí. Decorar raramente, né? Raramente cai. Quando cai é mais da Grécia em diante, mais a parte de filosofia, né? Da parte de... Tanto é que, às vezes, quando eu faço questões, eu puxo sempre o teatro para essa parte toda. Surgimento da razão, ou o mundo do trabalho, né? O trabalho escravo e tal. Cai mais isso, agora decorado. Nabucodonosor, Nabucodonosor, não sei o que mais lá. Isso É aí muito decoreba essa é parte. muito decoreba, isso aí já não cobram tanto, não. Mas tem coisa chata, sim. Tem na coisa filoso- chata em todo lugar. Até na filosofia e sociologia tem coisa chata? Tem, principalmente na filosofia. Os alunos, eles costumam dizer, professora, mas são muitos conceitos, né? Porque os conceitos, eles mudam dependendo do tempo, dependendo do filósofo. Às vezes o aluno me pergunta o que é ética, eu disse, em que período? De acordo com quem? Ah, professora, é muita coisa, mas principalmente quando fala de natureza do conhecimento, teoria do conhecimento, o que é a verdade, qual é o método, racionalismo, empirismo, criticismo, são temas que eles... Aproveitando então a sua fala, já queria que você se despedisse da galera de casa, deixasse uma mensagem aí para daqui a uma semana. Exatamente, ó, daqui a uma semana vocês estarão aí saindo de casa, né? Para ir para verdade. fazer a prova, né? Pessoal, preparados, eu acredito que vocês estão, porque desde o início do ano que nós estamos discutindo temas, questões, então a bagagem que vocês têm é uma bagagem considerável, né? E eu só tenho a desejar a todos uma boa prova, que mantenham a calma, porque muitas vezes a ansiedade ela acaba te descontrolando e questões que você conseguiria resolver tranquilamente, a ansiedade, o nervosismo, ela acaba te dispersando. Então, tranquilidade e vai dar tudo certo. Em janeiro a gente comemora os resultados, com certeza. Mensagem. Essa semana aí que antecede o Enem, reforçando as palavras da Luz, é a tranquilidade. Se a inquietude, a ansiedade chegar, a preocupação, deixa chegar. Não se preocupe, não. Aceite, mas você sabe que ela vai sair. Se prepare, faça, revise os conceitos, analise bem, mas principalmente procure tranquilizar, procure também não querer nessa última semana aprender o que não aprendeu durante o ano. Vilhena. Eu ia falar exatamente isso. É melhor nem ir atrás e se acalmar logo, porque termina lembrando. Eu acho, falando especificamente para os nossos alunos, pedir desculpa pelas questões difíceis. E dessas questões difíceis, eu espero, né, que o Enem se torne mais fácil. O professor Neto Ceará vivia repetindo, né, treinamento difícil, guerra fácil. Então, muita tranquilidade e muita atenção na hora de ler as questões, né? A camisa, né? Nós vamos dar uma camisa para os alunos, e a camisa que vai retratar dias de luta, dias de glória. Espero que todo mundo que está em casa, não só os nossos alunos, mas também alunos de outras escolas, realmente se deem muito bem no Enem. Queria agradecer especialmente a todos os professores que passaram por aqui, o professor Chicão, o professor David Antes, o professor Leonardo, o professor Marco Antônio, o professor Leonardo Gomes, o professor Wagner Filho, o professor Alex Romero, o professor Juscelina, a professora Fernanda Castro, a professora Lois, o professor Marcelo, o professor Vilhena, agradecendo também para mim, o professor Clemilson, que vem todos os dias, agradecer toda uma equipe, vocês não têm ideia a quantidade de gente que tem aqui atrás, os meninos da técnica, os meninos do marketing, os meninos da TI, é tanta gente aqui. Galera, muito obrigado, agradecer também à TV Cidade Verde por esse espaço e agradecer sobretudo a você, que ficou com a gente todos esses domingos, e peço que agora vocês assistam o professor Alex Romero, que é realmente um sabedor de Enem. Ele vai falar um pouco sobre a evolução do Enem, as coisas que mudaram, o que foi mantido. E aí eu desejo para vocês um Enem fantástico. E lembre-se, dia 3 e dia 10 são dias muito importantes na vida de vocês, mas não serão os últimos dias da vida de vocês. Vá com tudo, vá com garra, dias de luta, dias de glória. Valeu, galera. Vamos dar tchau, tchau, tchau. Valeu. Galera, beleza mesmo? Vamos falar sobre o formato da prova do Enem? Eu vejo alunos dizendo, professor, como é que pode? A prova de linguagens humanas, 2 horas, ó, aquele tempo de prova, 5 horas e pouco, não dá tempo, porque ainda tem a redação. Gente, eu sei que você pode estar assustado com o tamanho da prova, mas acredite, ela era bem maior.
2009 até 2015, as reclamações eram muitas. Mas também tinha uma diferença, né? Os 2 dias de prova era sábado e domingo, era muito mais cansativo. A redação era junto com linguagem e matemática. Não é que você demore menos em matemática, eu sei, mas linguagem humana exige muita leitura. Então, provavelmente você acha mais cansativo porque você está lendo muita coisa, muito texto verbal ali, e fica um pouco puxado. Mas a prova de linguagem está bem mais enxuta, pessoal. Raramente você tem textos muito grandes, ou seja, o que eu chamo de texto grande? Texto com 3, 4 parágrafos. O normal é ser 2 parágrafos. Às vezes, quando o poema é longo, tem um trecho de música. Mas o que eu estou dizendo para você? O ideal é você fazer práticas. E práticas em prova de linguagem, por exemplo, é você ler e interpretar texto no seu dia a dia. Então, o foco de questões nessa reta final deve ser nessa perspectiva. Agora, a prova de linguagem com humanas também melhorou uma coisa. A prova de humanas está bem mais compacta, o que não quer dizer que seja mais fácil, ela fica até mais conteudista, digamos assim. A própria prova de linguagem passou por algumas mudanças. Como eu citei para você, 2009 a 2015 era um formato muito mais interpretativo, mas muito interpretativo mesmo e bastante cansativo com textos longos. E poucos textos não verbais. Porque as questões de arte, né, vieram aparecer com mais força, digamos assim, de 2016 para cá. A partir de 2016 você tem um outro modelo de prova. 16, 2017, 2018 e eu chego ali em 2019. Nesses 4 anos, você tem uma prova menos cansativa, menos longa do que os outros anos. Isso na parte de linguagens e humanas, tá? Mas ainda é grande. 2020 para cá, e não foi nada a ver com pandemia, a prova foi se reorganizando. O que te nota é que ela é cada vez mais conteudista. Então você realmente precisa estudar alguns conteúdos. Não dá para ir nessa de que a prova é completamente interpretativa. Não é. Humanas, então, essa está ficando cada vez mais conteudista. Observe que as questões de filosofia foram determinantes em 2023 e 2022. E em linguagens, as questões de arte e literatura continuam sendo as questões que dão mais trabalho, porque exigem de você mais do que ler o texto. Um conhecimento prévio sobre os autores, um conhecimento prévio sobre o movimento artístico, seja literário, seja das artes plásticas, tem sido fundamental para você fazer uma boa prova. Beleza? E a natureza e a matemática? Bom, primeiro observar que a natureza e a matemática, elas estão juntas agora, e você pensa, vai ser menos cansativa porque tem menos texto, que é a matemática? Não. A prova de matemática, a prova de natureza, os cálculos estão começando a aparecer com mais frequência. Matemática já era óbvio. Antigamente dizia, matemática é só regra de 3, né? Não é bem assim. Temos questões de matemática bem mais aprofundadas. É logaritmo que eu digo, né, galera? Em natureza, chamam a atenção muitos textos atualizados, muitas exemplificações para a aplicação da química, da física e da própria biologia. Enfim, o Enem vem mudando a sua cara porque o aluno também está mudando a sua cara. Não quer dizer que a prova ficou mais fácil. Eu até acho que ficou mais complexa. E por isso, cada vez mais necessário você se preparar para esse modelo de prova, fazendo simulados e nessa reta final, exercitando bastante questões, procurando, obviamente, não querer mais virar noites estudando, porque isso não vai resolver nada. Então, nós temos ao longo do Enem, vários Enems. O importante é que nesse intervalo de tempo, o aluno também tem mudado de estudar e ter se preparado cada vez mais. Beleza? Excelente prova para vocês. Um grande Enem, dias 3 e 10 de novembro. Pessoal, professor Alex Romero, com dicas do SEV Cidade Verde. Vá bem no Enem. Vá bem no Enem. Oferecimento SEV Colégio, feito por mãos, corações e inteligências.